Torce para que time? Ele sofre. Ah, São Paulo. São Paulo? Agora... Eu sou vascaíno. Tu é Vasco, mano? Eu sou. Eu gosto do Vasco, pô. Sou Vasco, pô. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui começando mais um podcast. Estamos aqui hoje mais uma vez com meu amigo Paulo Perim, mano. Isso aí, mano. Tamo junto. É nóis, mano. Se não tinha claquete, agora foi. Mais um outro E hoje estamos recebendo um grande amigo meu de... Já tem uns aninhos, né? Pô, Já tem uns aí aninhos. tá arrebenta, né? Uns 25, pelo menos. Já tem um... Não tinha nem barba aí. Tinha nem barba, né? Tem uns 25, então. Não, também né? Mas, cara, esse grande amigo meu, Myron, que é professor de língua portuguesa, ele é mestre em linguística pela Universidade da UFT. Ele é um cara que, mano, se eu for falar o currículo dele aqui, a gente vai ficar aqui... Estoura o tempo. 2 minutos. Ai. Cara, um prazerzaço ter tu aí. Não, galera, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigadão pelo convite. Tô acompanhando aí, né, pelo Insta do Lucas, principalmente, o projeto aí e vamos lá, vamos bater um papo, vamos conversar. Muito bom estar aqui, viu? Obrigadão aí mesmo pelo convite. Você trouxe a biblioteca de casa. Eu trouxe só uns livrinhos aqui, cara, pra gente... Livrinho de cabeceira. Na verdade são livrinhos, né? Tem um que é um livrão. Mas dos dos 4, eu sou de, tá vendo? Sou de língua portuguesa mesmo. Tô errando 3 para 4 já. Mas dos 4 aqui é o que eu menos gosto, pra ser sincero, esse grandão aí. Sério? Mas de qualquer forma ele é útil. E eu trouxe uns livros aí pra gente falar um pouquinho sobre leitura. São livros que ajudam e pode servir aí para ajudar quem quer ler melhor, tá? Então, daqui a pouco eu mostro aí e falo um pouquinho mais deles, beleza? Bom demais. Myron, hoje eu queria conversar contigo a respeito de, cara, a importância da leitura nessa questão no desenvolvimento pessoal. Cara, eu lembro de estar conversando uma vez contigo e eu lembro que a gente teve um bom papo a respeito disso e eu saí dali tipo assim, cara, é verdade, a gente não sabe ler. Só que, cara, o que seria essa questão de ler? Porque, assim, na minha cabeça eu sabia ler. Pô, gosto e tal, mas depois que eu comecei contigo, eu parei e falei assim, mano, então... Eu tô ficando com medo, mano. Só que antes de tu responder essa, eu queria fazer um agradecimento muito especial hoje, que é que o pessoal lá do Secret Burger, cara, se tu mora em Palmas, região... Mano, tem que ir lá conhecer. Tem que ir. Mano, se liga, os caras mandaram onion rings pra gente. Um sanduíche aqui, mano. Vocês não têm noção tinha da batatinha qualidade também, né? Já tinha Era pra ter uma batatinha, né? Mas assim, digamos que a galera aqui no estúdio é rápida. Não brinca. Ô, editor, vamos ver a batatinha. Já comeu. E tá cheiroso, viu, galera? Essa cebola aqui tá... Eu queria que vocês conseguissem sentir o cheiro dessa comida, na real. Pô, Vai ser difícil conversar com a boca cheia, mas vamos lá. Olha aí. Já aconteceu comigo, agora foi tua vez. A parte boa é que ele fala e a gente come. Exatamente. Vai ficar igual ontem. Eu vou abraçar aqui. Mas, mano, conta pra gente essa questão. Cara, leitura. Da onde surgiu essa paixão sua, assim, pela leitura? Da onde surgiu tudo isso? Cara, leitura. A gente tava falando aqui um pouquinho em off, né? Eu nasci numa família cristã, tá? Meus pais são cristãos. Família do meu avô, principalmente parte de pai, né? A família grande, cheia de tios, cheia de primos. Sempre vi meus tios lendo, meus avós, meus pais lendo também. Lógico, muito texto religioso. Então, desde pequeno, né? Meu primeiro livro que eu ganhei foi uma Bíblia. Aquelas infantis mesmo. Sempre fui muito estimulado a ler por causa da igreja em si. Mas, além disso, meus pais... Minha família não era rica. Eu nasci numa família no interior do Rio bem simples. Meu pai era metalúrgico, pô, ralava muito. Só foi terminar a faculdade e depois se aposentar. E mesmo assim apaixonado por leitura. Pois é, uma coisa assim que meu pai sempre falou muito pra mim e pro meu irmão. Meu irmão também... Meu irmão seguiu outra carreira, né? Outra direção. Meu irmão é engenheiro. Seguiu as exatas. Mas uma coisa que meu pai sempre falou pra gente é aquela história de pai, né? Queria que a gente fosse além. A caneta pesa menos do que a enxada. Ele queria... Exato. Ele sempre falava isso, né? Quero que vocês sejam melhores do que eu. Essa é uma conversa de pai normal, geralmente, né? E ele sempre investiu muito na gente, apesar de nós não termos tantas condições assim. Meu pai, eu estava contando antes para
para ele aqui, né? Meu pai, ele, por exemplo, ele comprava enciclopédia. Era uma forma de estimular, né? E eu gostava, eu literalmente, eu li já a enciclopédia de A a Z. Eu ficava lá, lendo, quando era moleque, pequeno. Sério, mano? Sério mesmo. E assim, na escola, estudei escola pública, principalmente, quando era menorzinho, depois eu comecei a estudar escola privada, eu lia muito nas bibliotecas da escola, eu era aquele moleque de pegar livro e levar para casa mesmo. Mas tu lia o quê? Nesse comecinho, assim, infância, pré-adolescência, eu lia muitas aquelas historinhas de detetive, coisa de moleque mesmo, que eu gostava, Gibi né? e tal. Gibi meu pai me dava muito, foi outra coisa que ele me deu muito. Turma da Mônica, Homem-Aranha, tinha? eu gosto de Homem-Aranha até hoje. Mas já tinha? Ai. Não, O cara começou perguntando de onde que vem a tua paixão por leitura. Eu falo pra ele que era na escrita, né? Que alguém tem que escrever pro cara ler. Também, né? Alguém escreveu, pô. Ô Marcos, pega um guardanapo pra gente, por favor. Mas assim, cara, eu de fato, eu comecei a ler assim, com quadrinho, com texto. Eu lia muito jornal, tá ligado? Aqui eu nem sei se tem, né? No Tocantins. Lance. Não, Lance não. Jornal Lance. Não. Lá no Rio tinha, né? Nem sei se tem mais, porque hoje é tudo digital. Jornal Lance, jornal esportivo. Não sei se vocês conhecem. Não. É famoso até. Eu conheço. Tu conhece? Eu lia o Lance. Rio de Janeiro, você falar jornal Lance, eu já imagino outra coisa. Não, pô, é jornal esportivo. Tem um monte de cara hoje famoso aí que tá na ESPN, na Sport TV, que começou como jornalista desse jornal, lá no Rio, tá? E aí, tipo assim, eu lia Lance, pô. Eu lembro que era 50 centavos o jornal Lance na época, e eu comprava o Lance todo dia. Sério? Todo dia. E lia o jornal de capa a capa. Lia a Extra, que é outro jornal do Rio, o Dia. Extra eu conheço. Eu lia tudo que tava na minha frente, cara. Uma coisa assim que eu entendi desde pequeno. Tinha aqui, não tinha, pô? Extra tinha. Extra tinha aqui? Eu não sei se tinha aqui, mas extra eu conheço. Não, tá falando do supermercado. Falando do jornal. Cara. Tá bom, é. Quinta série reina. É o Extra. O Extra tinha lá também. Lá também fechou. O Extra. Foi embora. Mas, tipo assim, cara, eu não sei explicar isso, assim, muito bem, tá? Mas desde criança eu entendi que, tipo, eu sempre fui muito curioso. Isso é uma outra coisa que depois eu posso falar um pouco melhor. Eu entendi que eu precisava ler. Que era nos livros que o negócio, que, sei lá, tinha um outro universo. Que o meu mundo podia se ampliar, entendeu? Eu saquei isso logo cedo, não sei explicar assim de onde que veio isso. Foi muito cedo, eu entendi isso, que eu tinha que ler. Tudo estava na frente, eu lia. Não tinha acesso a uma biblioteca, porque minha família não tinha isso. Mas onde eu estava, eu tentava ler ou ouvir também, cara. Uma coisa assim que... Esses dias eu estava até fazendo atividade com uma turma minha, dos moleques escreverem sobre eles, e aí eu acabei participando com eles, escrevi sobre mim, e eu estava até escrevendo sobre isso. Do tipo... Cara, eu sempre gostei de... Não, eu sempre gostei de ouvir história. Ele tá se defendendo na boca, fica assim, mano. Tá, o quê? Eu tô colocando aqui, mano. Os caras tão... Vai acabar, mano. Pode comer, mano. Não, mas deixa eu falar Respira, primeiro, cara. Comendo. Mas é que eu falo pra caramba, pô. Tu me conhece, né, Lucas? Voltou. Ok. Se deixar a conversa aqui, eu falo até amanhã. Mas vamos lá. Uma coisa que eu tava reparando esses dias, fazendo esse exercício lá com os meus alunos, foi isso. É que, de fato, eu sempre gostei assim, de ouvir história, cara. Eu sentava com meus tios e meus avós só pra ouvir história. E eu sou assim até hoje. Tava brincando com meu avô, né? Meu avô já tá passando dos 90. Até hoje, quando eu vou lá pro Rio, eu gosto de sentar e ficar ouvindo meu avô. Eu compartilho isso contigo, mano. Eu gosto muito, muito de ouvir história. Agora eu vou... Fala aí. É muito legal, mano. É muito legal. Muito bom ouvir as histórias. As gerações que a gente tem que respeitar, né? Os que estão vindo, os pequenininhos, os velhinhos. A gente tem direito de estar pisando no asfalto que a gente tá pisando hoje. E é uma forma de você aprender com quem viveu. Isso. Tipo, hoje, pô, eu tenho 26. Eu sou novo, Cada muita perna. coisa. Muita coisa, cara, eu não sei, mas quando eu sento pra ouvir uma história, eu sento... Pô, eu lembro, o meu pai contava algumas histórias. Papai nunca foi de contar muita história, mas sempre teve algumas coisas pontuais que ele soltava aqui, soltava ali. Às vezes você tá passando um momento difícil, você tá passando alguma coisa, você lembra daquela história que alguém contou, e aí te motiva, te dá um clique pra... Pô, se ele conseguiu, eu consigo. Ou naquele negócio de tipo... Pô, ele fez isso, será que se eu fizer, adaptar aqui, vai funcionar? Pô, as histórias, elas têm um poder de conectar e de Isso. inspirar que é sensacional. É isso mesmo, cara. E depois, assim, estudando, né? Eu aprofundei isso, porque a gente estuda isso, né?
é uma coisa interessante. Até a galera hoje do marketing tem estudado muito essa parada do storytelling. Sim. Porque nós somos, cara, nós seres humanos mesmo, nós somos seres narrativos. Tu vai numa palestra. Tu vai numa palestra, por exemplo, o cara pode falar tudo. Se ele contar uma história, você guarda a história. Você Entendeu? nem lembra o Você resto. lembra da história. A gente que é cristão, pô, Jesus usou e abusou disso. Porque, pô, ele mais que ninguém sabe como nós funcionamos. Um dos maiores Então ele histórias. contava histórias, Com não é à certeza. toa. Né? A Bíblia é uma grande história. De Gênesis e Apocalipse é uma grande narrativa, né? Isso depois que eu fui estudar, já adulto e tudo mais, lendo os livros mais teóricos, a gente começa a entender que realmente nós somos seres narrativos. Uma parada que eu gostava muito, eu falei disso de ouvir meus tios, meu avô, é que eu sempre quis, cara, me localizar no tempo, no espaço, assim, Em que sentido? saber de onde eu vim, quem eu sou, entendeu? E aí como que eu ia fazer isso? Ouvindo as histórias. Meu avô, por exemplo, meu avô conta, né, a história de quem ele é, quem eram os pais dele, os bisavós. Meus avós, tanto parte de pai como de mãe, tem descendência, né, estrangeira, então eles contam tudo isso. Eu sempre quis muito entender isso, para me conhecer melhor também. No fim das contas, as histórias me ajudam até hoje a me definir também, a me conhecer, a lidar com a vida. Lógico que se eu me conheço melhor, eu consigo lidar, né, melhor com Tá bem o dia a decidido. dia. Exato. Sabendo que eu sou bom, que eu sou fraco. Que aí a gente já está entrando, né, mais a fundo na leitura também. Que uma das funções da leitura é essa. Aham. O autoconhecimento, né? A gente sempre pensa assim que leitura, e aqui leitura geral, de qualquer tipo de livro, né? Que a leitura ela é para a gente conhecer mais o mundo, para a gente ter conhecimento técnico, mas muitas vezes a leitura ela serve, na verdade, para eu me conhecer, antes de qualquer coisa. E aí eu vou puxar um pouquinho de sardinha para o meu lado, né? Principalmente quando a gente fala, por exemplo, de literatura, que é ficção. Né? Isso é muito engraçado, pô. Porque a gente, e aqui no Brasil a gente tem esse olhar meio... A gente tem um preconceito Isso é com historinha, literatura, bora né? lá. Esse negócio de literatura ou é para professor, para acadêmico. A gente tem dois grandes problemas, né? Ou a gente despreza essa historinha, isso aí é só para quem vai trabalhar com isso, isso aí não acrescenta em nada. Ou a gente cai num outro erro, e isso é cultural nosso, né? De achar que não, esse tipo de coisa aí é só para gente muito inteligente. Cara, é Eu falo muito engraçado sobre porque isso eu com os entrei no alunos. ensino médio, tive aula de literatura, saí do ensino médio, pra ser bem honesto. Não faço ideia. Você me pedir pra definir o que é literatura, não sei se eu sei dizer, tipo... Isso é comum, cara, infelizmente. Depois que me colocaram pra ler, eu acho que 5 minutos. 5 minutos. minutos. Mano, eu li aquele livro, devorei, na hora que chegou no final, eu não perdi meu tempo pra ler tudo isso pro cara depois de... Mas por quê? Porque hoje eu entendo o conceito. Uhum. Hoje eu paro e até hoje eu lembro da história do livro e o conceito do livro eu acho, cara, extremamente interessante. Sim. Hoje me faz refletir, pensar e... Mas, pô, pra um moleque de 14, 15 anos... Aí já é um outro negócio ainda que é... A escola às vezes acaba cometendo alguns crimes mesmo, assim. Nossa, eu lembro que na Ninguém época... enfia a goela abaixo. Não, depois desse coisa que livro às eu não vezes a li gente mais tá livro na pronto. escola. Porque tem muito isso também. A gente, como leitor, eu já passei por isso, tá? Nós nem sempre, às vezes não é que o livro é ruim, que o livro é difícil, é que eu como leitor não estou pronto para esse livro. Eu vou precisar ainda amadurecer. Eu passei por isso, por exemplo, lendo, não sei se vocês conhecem, Os Sertões, de Euclides da Cunha. É um livro clássico da literatura brasileira e tal. Primeira vez que eu fui ler esse livro, cara, eu larguei. Eu li, sei lá, umas 30 páginas, falei, não tô entendendo nada, tá difícil, tá chato, não vou ler esse negócio. E tu leu isso, era que época isso? Isso já era, assim, adulto já, uns 20 anos, 21, Sério? quando eu peguei esse livro. A linguagem dele realmente é um pouco diferente e tudo mais. Li outras coisas, fui lendo outras coisas, até que chegou um dia, mais ou menos 3 anos depois, para ser um pouquinho mais preciso, eu entendi assim, não, cara, agora eu vou pegar aquele livro de novo. Eu peguei o livro e li de uma vez. Que legal, mano. Porque essa experiência para mim foi muito interessante, porque assim, a gente fala disso, né, como professor e tudo mais, incentivador de leitura, para as pessoas terem calma, porque às vezes você não consegue ler um livro, mas você vai conseguir. Mas foi bom porque eu experimentei isso. E de fato, assim, às vezes é a gente que não está pronto. E a escola, infelizmente, que é currículo, aquela coisa, enfia a goela abaixo, você tem que ler.
Eu dou aula hoje eu dou aula principalmente de ensino médio, pré-vestibular. Cortiço. Eu tava esses dias conversando com a turma minha de ensino médio, último ano já do ensino médio. Estava me contando que leram Dom Casmurro, Machado de Assis, lá pro 6º, 7º ano. Sim. Não é um livro para ser 7º ano. Como é que tu vai entender a complexidade de adultério? Do drama psicológico de uma pessoa no 6º, no 7º, entende? Esse tipo de coisa acontece muito, mas isso aí é uma questão, né, da nossa educação. Mas, como eu dizia, assim, ó, a gente cai em 2 erros quando a gente fala de ficção, né, de literatura, que é justamente isso. Ou a gente despreza, que é um comportamento geralmente de quem não conhece algo. A gente é assim com um monte de coisa, né? Não é só com literatura. Qualquer coisa que eu, por exemplo, eu não sou muito, tá ligado? A gente conversa muito, não sou muito ligado nessas paradas técnicas de tecnologia. Eu gosto, mas não gosto da parte. Eu gosto de usar o negócio. De aprofundar ali. Não é minha praia. Certo. Aí pra mim é muito cômodo. A Coca, eu não sei, cara. Levaram nossa Coca. Pega pra nós, mano. É quem tava atrapalhando aqui. Mas põe aqui do canto. Pega lá depois pra gente, por favor. Mas não é porque eu não gosto, ou porque eu não conheço. Pode comer. Tem 2 aí. Não, vai pegar. Pega um aí que eu pego Tu não outro. tá comendo. Tu não tá comendo, Daqui a pouco eu vou comer um hamburgão, cara. Relaxa. Relaxa que eu vou comer um bichão desse aí. O que eu tava falando? Eu acho que esse é. Não é porque você não gosta de tecnologia Que eu vou ficar dizendo que isso daí não vale nada, isso daí, entendeu? Porque, mas Mas isso é um menosprezar comportamento porque humano. não é algo Nossa, do teu interesse. isso. E o outro lado que eu tava falando, né, é justamente da gente, assim, e isso é uma coisa até meio também cultural. A gente, como brasileiro, a gente faz muito isso, né? despreza o que não conhece. Ou eleva. E aí tem essa conversa, foi aí que a gente desviou um pouco, né? De que livros, principalmente, vou usar um termo agora que é quase, né? É quase um escândalo usar hoje em dia, mas vamos lá. Os clássicos da literatura, essas grandes obras, né? Tem gente que pensa assim, essas obras são só para quem é muito inteligente. É só pra... O cara que... Eu brinco com os meus alunos que parece assim, tu tem que ter um pós-doutorado em literatura para tu conseguir ler. Não é não, pô. O cara quando escreveu, ele escreveu pro povo. A gente esquece disso. O cara que escreveu esses livros, ele não escreveu para um pós-doutor da universidade. Ele escreveu pro povão lá ler o livro dele. É claro, Será a gente vive outras épocas, geralmente, em relação a essas obras, isso atrapalha. Eu ia Você falar precisa isso. de um Será que a exercício. gente ficou burro? E aí eu ia chegar nisso. E aí tem a outra questão de que muitas vezes acontece mesmo de que é aquilo que eu falei, do leitor que ainda não está pronto. Será que Que a devido a gente tanto acesso ainda à informação, a galera para de ler, começa a ouvir, a gente volta no que a gente falou há um tempo atrás de tudo é rápido, fast food, eu preciso. E pô, tu não consegue hoje interpretar um texto? É mais ou menos isso. Eu falei que eu tava ficando com medo da conversa. Não, e é tipo assim... Já eu saio daqui, pô. Não, cara, não é... Mas é porque assim, ó... E aí... E isso é um problema, tá? Porque a gente fica com essa barreira e se não romper a barreira... Tu cai num livro. Vocês conhecem o Clóvis de Barros? Sim. Tá falando do Cortella agora, é do grupinho ali, né? Do Aham. Cortella. Ele tem um vídeo que bombou no YouTube. Que é o Te Falta Brilho. Vocês já viram esse vídeo? Não, Que é motivacional. Ele tá dando uma aula, que ele dá aula de filosofia. Eu não lembro agora, mas numa faculdade em São Paulo, de jornalismo, se eu não me engano. E ele tá falando de Kant. Kant é um dos filósofos considerados mais complexos e tal. E aí ele conta a experiência dele de ler Kant, que foi essa também que eu tive. Sabe, com a literatura. De pegar... Aí ele fala, ele lia uma frase. Fala, cara, não tô entendendo nada. Aí ele, não tô entendendo nada. E aí ele fala, né? Eu li Kant, ele conta. E eu tive que ler assim, ó, uma linha de cada vez. Demorou pra caramba. Mas aí nesse vídeo ele fala, né? Que às vezes nos falta o quê? Brilho, essa coisa de... Pô, cara, o cara escreveu isso aqui... É porque tem que entender. Eu tenho que entender. Isso aconteceu comigo no ano passado. Eu sou meio doido também, né? Meio Mas loucão. é exatamente onde eu ia chegar. Que eu sou louco? É os níveis de loucura dos caras, mano. Não, mas... O cara era louco lá no passado, escreveu um negócio louco aí que você ninguém tem que ficar entendeu. louco Mas pra a minha entender, pergunta irmão. é... Será que ele escreveu uma coisa louca? Será que a gente não sabe ler? E por falar da gente não sabe ler, antes da gente falar... Você não cara, ficou louco igual o cara ainda, mano. o que é saber ler? Deixa eu só fechar. Conclui. Isso aconteceu comigo ano passado.
Eu inventei um negócio umas escolas. Vocês estão ligados que o novo ensino médio mudou, né? O ensino médio Sim. mudou agora, tem um parado do novo ensino médio. A Eu estrutura tenho curricular mudou. medo dessas coisas, bicho. Mas aí eles abriram algumas possibilidades também. E eu meio que peguei um pouco disso. E agora a gente pode ofertar aulas que a gente chama, alguns lugares chamam de trilhas. São aulas meio que optativas, os alunos podem fazer. Entendi. E eu abri meio que um clube de leitura. Legal. Porque uma das paradas que nunca dava pra fazer na escola era ler livro. Não É o tinha, que você falou, aula de não tinha literatura. tempo pra isso. Até hoje é assim, né? Querendo ou não, do meio da aula de literatura. Na verdade, eu vou lá e fico falando o que é o romantismo, período histórico, características, principais autores. Aprender o que Mas o é. moleque não leu livro nenhum daquilo, ele não vai entender nunca aquele troço. Certo. Porque E tá muitas vendo um vezes monte de nem o informação. professor leu. Aí já outra. Aí a conversa vai longe. O professor foi lá na Wikipedia, o que é romantismo? Gente, é isso daqui, mas... Nem ele leu. E aí só bem. reproduz o que ele vê, né? Isso aí acontece muito. O que é romantismo? Ele bota um sertanejo sofrência. Não, até dá pra usar numa aula, mas isso que ele tá dizendo acontece, infelizmente, tá? Mas enfim, aí eu comecei a ofertar uma disciplina lá, que não é disciplina, mas chama, mas entenda como uma matéria, uma disciplina, só pra ler com a molecada mesmo. Só que o meu propósito era o seguinte, puxar a molecada pra cima. Então eu propus a leitura de livros, que a gente quase não lê mais hoje, porque o vestibular não vai cobrar, porque hoje a literatura é pra passar em prova. Tudo é pra passar em prova, Isso. né? E aí, ano passado eu propus, e esse ano eu repeti isso, os moleques lerem a Odisseia de Homero. Putz, mano, que livro. Pesadão, é difícil e livro. tal. Só que eu falei pra eles, eu faço toda uma introdução, eu leio. Então, nesse clube acontece a gente conseguir ler junto. É uma aula de leitura mesmo. Sento lá em roda, vamos ler, vamos discutir. Não entendi aqui, bora pesquisar. O que ele quis dizer aqui? Entra na internet, no Google se precisar. Eu trago material de apoio para eles. Eu explico algumas coisas que eu já estudei e consigo também ajudar. E aí eles leem alguma coisa em casa, trazem de dúvida. Enfim, comecei. Aí a primeira coisa, professor, eu não vou conseguir ler esse troço. Todo mundo, não vou conseguir. Falei, vocês vão conseguir. Eu vou lendo com vocês até que vocês consigam caminhar com as pernas. Vocês vão começar a ler sozinhos em casa. Demorou meses. Demorou alguns meses. Pra galera Pra eles lerem o livro todo. arrancar. É porque é um livro assim, cara, um leitor, sei lá, você consegue ler até uma semana, de boa. Se for um leitor experiente e tal, acostumado com o tipo de texto, né? Porque a Odisseia é um poema, né? Sim. É um poema épico, narrativo, que foi escrito em grego, então a estrutura dele de poema não é igual aos poemas que a gente tem na língua portuguesa, tem algumas coisas diferentes. Entendi. Mas é interessantíssimo. A molecada no começo tava meio assim e tal. Na hora que entra em mitologia, aí os moleques, aí acende os olhos. Na hora que entra, é Porque assim, o negócio é assim, tu vê a mitologia num filmezinho da Disney, num filme de Hollywood. Não tem noção Mas agora do que não, peraí, é. agora eu vou ler o cara que... Porque o Homero, não sei se vocês sabem, Tem né? que ser- Homero sim. é o primeiro autor da tradição ocidental. A Ilíada, que é o Sério? livro dele, é o primeiro livro que nós temos do Ocidente. É o primeiro É, livro? o primeiro livro mesmo. Livro, assim, escrito e tal. Então, e na sequência a Odisseia. São os dois, né? É daí que ele leu, entendeu, mano? Daí, Bom, né? Foi aí, você entendeu que foi aí que começou o caminho dele, né? tá bom. Agora já tá virando piada de tiozão. Mas não é pra enfim, tanto. tudo bem que Homero é da antiguidade, mas não precisa se adaptar tanto, né? Não, mas então, cara. A Ilíada conta a famosa Guerra de Troia, Guerra né? de Troia. E a história de Aquiles também, que é Sim, o herói Odisseia, grego. é. E a Odisseia conta a história de Odisseu, que era um personagem que estava na Guerra de Que tá Troia. retornando pra casa dele. Isso, e ele vai voltar e enfrenta um monte de problema. Cai nas E ele é um ilhas, dos heróis, né? assim, que são meio que... Como é que... Protótipos pra tudo que é herói que a gente cria até hoje. Sai No dele. cinema, a gente pega Ele é Homero, meio na que uma verdade, base, né? esses dois livros de Homero, quando você Forjaram lê, isso, né? você percebe que um monte de coisa que a gente faz até hoje tá lá. Baseado nisso. É muito doido quando você lê esses textos antigos. E a gente às vezes pensa que os caras inventam as coisas. Não, os caras leram Homero e eles criam outra O coisa. problema é que a preguiça vem te estudar, acha que É. tudo é novo. Exatamente. Eu lembro- Mas aí assim, a molecada brilha. Começou a falar. Porque aí, Homero, cara, ele explica tudo. Você que entende de verdade como é que rolava E o é negócio. bem descritivo. E Zeus e tal. Você começa a entender. Aí tem as partes, por exemplo, na Ilíada, na Odisseia acontece um pouco disso também.
Que é uma parada meio igual videogame mesmo. Os deuses descem no campo de batalha e vão pro palco, a galera. É um negócio... Tô ligado. Aí os moleques começam a... Aí chegou no final da leitura, vários alunos falaram várias coisas, e teve um que falou exatamente... Eles fazem... Eu boto eles pra fazer diário de leitura. Nossa. Escreve o que você leu, resume, e eu quero a sua opinião, crítica. Você vai construir uma crítica em cima. Gostei, beleza, por quê? Eu quero que você explique. Não gostei, por quê? Que Tem que me massa. explicar. Eu não quero só opinião, eu quero uma análise. E aí eles vão fazendo. Um negócio meio informal mesmo, igual diário. Tô ligado. Mas é legal, porque aos poucos os moleques começam a fazer link com um monte de coisa, conhecimentos que eles têm. E eles começam a englobar aquilo no conhecimento deles. Destrava, né? Começa. E aí teve um aluno que fez o diário, me entregou, eu li. Aí eu não falei nada. E aí eu sempre faço um fechamento com eles, um encerramento. E aí ele falou bem assim, professor, hoje eu entendo que eu não sabia ler. Isso ensino médio já. Aí ele falou assim, não me ensinaram a ler na escola, que é aquilo que a gente tá conversando no outro dia lá na tua casa. Não me ensinaram a ler na escola. Porque quando a gente pegou esse livro aqui, eu não sabia ler nada. Eu fiquei assustado. E eu tinha contado para eles, porque esses textos, eles eram recitados pelas crianças na Grécia Antiga. É o que os molequinhos aprendiam na escola. Que massa. Molequinho assim, pequenininho, Meu Deus. sei lá, 10 anos. E os caras do E a gente tá ensino falando com um moleque médio de 15, 16, 17 anos. não... Exato. E aí ele falou isso pra mim, professor, eu não Será que sabia a gente ler. realmente E eu evoluiu? fiquei... E aí ele falou esse negócio lá do Clóvis de Barro. Ele falou, eu fiquei com uma revolta. Eu tenho que ler esse troço. Uma criança conseguir, eu não consigo. Que é o Clóvis de Barro fala, né? Pô, se Kant escrever é mais difícil, pô. Ele inventou esse troço. Eu só tenho que entender. Como é que eu não vou... Aí ele fala, né? Eu não posso ser burro desse tempo. Ele usa essa linguagem, né? Mas é isso, pô. Tipo, cara, se escrever esses negócios é porque dá pra ler. É lógico, eu não vou entrar nessa discussão agora. Tá, tem livros e tal, mas é coisa específica. Mas muitas dessas coisas que hoje a gente não tem contato mais tem a ver com isso, cara. E assim, e isso, já entrando aí na... Eu esqueci tua pergunta, depois tu me traz de volta. A minha pergunta é... Pode falar. A minha pergunta foi, cara, você meio que respondeu isso, tipo assim, cara, o que é realmente a leitura? Porque pro garoto chegar e falar assim, pô, tu tá falando que um cara no terceiro ano do ensino médio, foi terceiro ano que você falou, né? Não, esse já era primeiro ainda. Cara, mesmo assim, é um cara no primeiro ano do ensino médio virar e falar assim, eu descobri que eu não sei ler. Se ele não sabe ler, qual seria a definição de ler pela tua perspectiva, pela tua ótica? Agora vem a ironia, tá? O triste da história é que esse moleque lê pra caramba. É daqueles que lê... Sabe essa molecadinha que lê esses livros contemporâneos? Uhum. Que tu chega ali Chega na não é escola, ele Jabá, tá nos não, mas cantinhos tu ali. chega na leitura, aí tá lá tudo na prateleira, aquele monte de Sim. livro. Eu brinco com meus alunos, que parece que é tudo igual. Os livros são todos iguais. A Não. capa, a estética, é tudo igual, né? Coloridão, não sei o quê. Roteiro, tudo. As historinhas, tudo água com açúcar. Ele lê muito esses livros. Lê muito. Só que, e aí tem um autor aqui, por exemplo, que é esse aqui, o Mortimer Adler, que ele diz isso, né? Se você quiser crescer com a leitura, você tem que ler coisas que estão além de você. Senão você nunca vai crescer. Uau. Você vai ficar estagnado. Então, aqui já começa a derrubar um mito sobre leitura, que a gente acha que ler automaticamente me faz amadurecer e crescer. Tem gente que acredita que ler me faz melhorar a escrita. Sim, porém nem tanto. Aí tem várias variáveis aí dentro. Nem Tá? concordo Uma nisso, delas não. é justamente essa. Eu não vou melhorar se eu só ficar com a mesma coisa. Eu preciso variar, eu preciso me desafiar. Mas tu estava falando sobre ler, né? Pois é, esse aluno lia muito e aí ele percebeu que eu não estou lendo bem o suficiente. Né? Até porque ele começou a querer ler outras coisas. Mas Depois que ele teve contato Mas com ele outro chegou universo, num ponto a dizer que eu descobri que eu não sabia ler. Sim, mas O ele que quis seria- dizer... eu Então, entendi o que é conceito, ler? mas o que seria esse ler? Nesse sentido, ler, cara, é realmente entender. o que eu É a estou lendo. interpretação que ele tá fazendo do que ele tá lendo, pô. É porque a gente, isso aqui é outro mito, né? Que a gente tem, assim, mito social, digamos. Senso comum. A gente acha que ir na escola e ser alfabetizado é ser leitor. Não é. É ser alfabetizado. É uma coisa diferente. Nem todo mundo que é alfabetizado é um leitor. Porque a leitura, e aí é uma conversa que às vezes até desanima,
Mas é isso, cara. Nós, como leitores, nós estaremos eternamente nos desenvolvendo. Eu vou morrer melhorando como leitor. Não tem um ponto que você chega a dizer, agora eu sou leitor bom. Não, porque sempre vão aparecer textos que vão me desafiar. Entendi. Porque eu não leio aquele gênero, eu não estou acostumado com aquela escrita, ou a gente está falando aqui, né, de livros de diversas áreas, eu não estou acostumado com aquela área, eu vou ter que aprender uma nova forma de ler aquilo, porque é diferente. Estou lendo um livro de economia, sei lá, né, sobre, não sei, desenvolvimento pessoal. Eu nunca li isso, vai ser difícil no começo. É outra pegada, outra conversa. Mas As você vai referências pegar um livro são mais outras. técnico, que vai ser um Entendido. porre pra Exato. ler, número e isso e aquilo. E aí é que tá o negócio, cara, porque quando a gente vai pra literatura é a mesma coisa. Só que quando chega na literatura, geralmente a nossa tendência é aquilo que eu falei. Ou a gente fala que é besteira, ou a gente fala, não, isso daí não é pra mim. Tipo, mas às vezes as pessoas só não conseguem ler porque elas não estão acostumadas a ler mesmo. Tem que se desafiar. E é o que aconteceu comigo. Eu fui lá, não consegui ler Euclides da Cunha. Mas nesse intervalo entre não conseguir ler e ler ele tranquilamente, eu li um monte de coisa. E li autores que depois eu fui perceber que eram mais difíceis do que ele. Porque na hora que eu peguei e li, eu falei, caraca, como é que eu não tinha conseguido ler esse negócio? É muito simples, eu que estava... Então isso aconteceu comigo também, justamente com essas obras clássicas. Na pandemia eu comecei a reler e ler algumas obras clássicas que eu não tinha lido. Eu fiz esse exercício. Peguei algumas que eu já tinha lido e fui reler. Peguei outras que eu não tinha lido ainda e fui ler. Por exemplo, eu li a Divina Comédia, do Dante Alighieri. Sim. O Inferno, o Purgatório e o Paraíso. Eu não tinha lido ainda ela toda. Aí todo mundo falava pra mim assim, cara, isso é difícil, não sei o quê. Tudo bem. Não é, eu não tô dizendo que é fácil, não é. É desafiador até para um bom leitor, assim, de boa. E eu nem me considero um bom leitor. É difícil. Eu vejo todo mundo que eu admiro e tal, como leitor, dizendo, é difícil. Mas assim, cara, dá pra ler. É isso, entendeu? E isso é uma coisa que eu tenho que desconstruir muito na cabeça, pessoal. Dá pra ler. Você consegue ler isso daqui. Mas aí entra a minha pergunta. Porque, cara, beleza, a gente entende que você consegue ler, que é importante no sentido de, cara, se você quer, você consegue, é difícil, mas é tudo uma questão de, cara, você não foi incentivado, ou você tá olhando a perspectiva errada, tudo mais, mas, cara, beleza, cresci, não tive nada disso, e hoje eu falo assim, cara, eu tenho muita coisa já rolando. Vou dar um exemplo meu, cara, eu tô gerenciando uma empresa, bicho. Eu não... Tempo é uma coisa que está bem escasso ultimamente. O que seria um incentivo para falar assim, Luca, você precisa ler? Por quê? Porque, tipo assim, quais são os benefícios que eu aprender a ler vai refletir para mim? Porque, da mesma forma que tem vão ter várias outras pessoas que vão falar assim, pô, o Perim aqui, mano. Mano, tem dia que o Perim roda, quantos km você roda aí num dia bom? 1000. Tá falando que roda muito. Tu tá, tipo assim, o que levaria esse cara que não pode tirar o olho da estrada, mas às vezes ouvir um audiobook ou chegar em casa e ainda querer ler, o que levaria isso? Não, vamos lá. Vou desanimar vocês, tá? Dá uma brochada, assim. Audiobook não é leitura, cara. Tá? Eu sei que tá na moda isso. Acabei com o cara, né? Tudo que... Não, mas não é. Cara, é porque, pior que eu não assim, tenho saco pra audiobook. Não, eu também não tenho. Eu não tenho, mano, não dá. E assim, mas eu tenho muitos alunos, por exemplo, que falam, professor, eu posso ouvir? Assim, você pode. Você pode. Mas não é igual. Deus não te fez O surdo. nosso cérebro não trabalha igual. Sabe? Quando São áreas diferentes do cérebro que eu tenho um vocês... livro lá em casa muito legal, isso. Seria isso? Quando a gente lê, são outras coisas que estão trabalhando. Tinha perguntado essa coisa da rotina, cara. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Na pandemia eu criei um pouco de conteúdo, né, sobre leitura. A galera ficava mandando muito nas caixinhas de perguntas do Instagram isso. Não tenho tempo. Tem duas coisas aí, cara. Primeira coisa é o seguinte. Pode me chamar aí, viu? Que eu mexo muito, às vezes eu afasto aqui. Na verdade, cara, no geral, Na boca. a gente tem tempo. Tá? A gente tem tempo sim. É que a gente usa o nosso tempo É tudo questão de prioridade, né? Isso, é isso aí. Tu já falou tudo. Isso é muito comum os alunos. Essa semana eu vi isso no aluno. Professor, aluno da terceira série do ensino médio.
Pessoal, como é que tu consegue assistir série e filme? Porque eu vejo nas tuas histórias, você dá aula em um monte de lugar, você vive estudando, não sei o quê, porque, pô... Você lê a gente livro, trabalha mais fora da sala de aula do que na sala de aula, tá? É isso. Pessoa Isso é... ninguém vê, mas a gente tá estudando, trabalhando. Né? Porque eu até postei um dia desses, não sei se foi hoje ou ontem, isso, né? Eu estudando lá, eu brinquei assim, ó. Porque a gente não recebe por revelação que a gente ensina em sala de aula. Tem gente que acha que é assim. O professor recebeu a revelação e não é assim não, meu amigo. A gente... dorme em cima do livro, às vezes eu passei 160 horas lendo um troço, estudando, pra chegar lá e dar uma aula de 50 minutos. E tá, é a nossa vida, é o que eu amo fazer, de boa. Mas a menina falou, como é que você... Cara, é nosso tempo. Mas eu senti a dor do desmerecimento, mano. Dói pra caramba, mano. Dói pouco, dói. Não vou mentir, mas dói mesmo. A gente, infelizmente, nossa sociedade em relação à educação é isso. Mas de qualquer forma, tipo assim, na maioria das vezes a gente tem tempo. A gente só não sabe gerir esse tempo. Mas... E hoje, vocês falaram que vocês estavam falando negócio de imediatismo outro dia aqui, numa conversa, né? Hoje a gente é bombardeado, cara, pra não ficar livre. Sim. Pô, chego em casa, cara, na minha casa eu tenho Netflix, Star Plus, eu gosto de futebol pra caramba, toda hora tem futebol, Prime Video, tem Disney Plus, aí tem YouTube, lá em casa a gente... Tu sabe a conclusão que você tá tirando disso? É que ele é rico. Quem pagar tudo isso, mano. Não, mas é isso, cara. Aí eu não tenho mais, né, mas eu gosto, tive que vender, né? Tô querendo outro. Tô aceitando doação. Pera aí. Essa cadeira aqui, ela foi. Vendi meu PlayStation, mas aí o cara chega em casa, tem PlayStation, tem um monte de canal de streaming pra assistir. Tem a família, óbvio, eu tenho minha família, tenho minha esposa, tenho meu filho, tenho um filho de 2 anos, vou dar atenção pra eles. Mas assim, eles são minha prioridade, mas as outras coisas, cara, não são. Mas é normal. Eu chego em casa, pô, aí eu boto... Aí a gente vê tanto, né? Fala tanto. Mas isso acontece com todo mundo. Eu boto um vídeo no YouTube e daqui a pouco tô emendando um vídeo atrás do outro. Aí é questão de quê? De eu ter maturidade e falar, não, eu vou ler. Eu não vou ficar vendo vídeo aqui, sei lá do que. Isso aqui... Eu me pego às vezes com essa reflexão. Tô lá vendo um vídeo e falo, não vou ficar vendo esse troço não, cara. Posso ler um livro nesse tempo. Né? Então, mas isso é com o tempo. Tudo bem. Qual é o caminho? Você falou, tem quase tempo nenhum. É lógico, você tem que começar dentro da sua possibilidade. Por que ler? Sua pergunta, né? Por que eu devo ler? Pô, cara, a gente estava conversando aqui antes. A gente só é o que a gente é como sociedade por causa da escrita, cara. Todas as pessoas de sucesso que a gente conhece são pessoas que leem. Sucesso, não tô falando só de sucesso financeiro, tá? Porque não é só dinheiro, mas é sucesso às vezes consigo mesmo, pessoa bem sucedida. Eu tava falando sobre essa coisa, né, dos livros ajudarem a gente a se autoconhecer. Isso é uma das coisas mais maneiras, cara, que eu gosto. Hein? E aí, mais uma vez, falando de literatura especificamente, eu sei que existem outras formas de ler livros sobre isso. Eu fico mais na literatura porque acabo lidando mais com isso. Pô, cara, quantos livros eu não leio? Recentemente eu estava lendo um livro do Thomas Mann. É um autor alemão, muito famoso, lógico, para quem é da área, né? Mas ele é considerado por alguns críticos o autor do século XX. Por exemplo, o maior autor do século XX. Ele é filho de uma brasileira, inclusive. Era filho de uma brasileira, fugiu da Alemanha durante a guerra. Ele viveu durante as guerras, né? Tem vários livros famosos. Estava lendo um livro dele que chama A Montanha Mágica. É uma tora, assim, ó. Uma tora. É um livro difícil de ler, difícil mesmo. O livro é lento, não é um livro de aventura. É um livro que conta a história de um cara que chama Hans Castor, um alemão, um jovem. Ele vive ali na Alemanha enquanto a Alemanha está naquele período, naquele boom industrial. Ele é um engenheiro, então ele é um cara técnico. É no começo do século XX a história. E aí ele vai visitar um primo nos Alpes suíços. As pessoas ficavam internadas, né? Eles chamam de sanatório, eram hospitais. Nos Alpes suíços, para limpar pulmão. E ele vai visitar um primo e descobre que está doente também. Eu tô dando spoiler mesmo, tá? Como tem um cara, eu tinha falado que eu gosto muito do Pondé, né? Pondé fala isso, né? Se tu
Se tu ficar escandalizado, porque tu tomou spoiler de um clássico, pô, tu não tá com nada, né? Porque todo mundo sabe que Romeu e Julieta vão morrer no final, pô. Tu não, isso é uma coisa, inclusive, interessante. Você não lê um clássico pra saber o final. Você lê um clássico pra entender como é que essa história foi contada e apreciar mesmo. Né? Porque o negócio é clássico é porque tem alguma coisa diferente ali. Enfim, ele fica lá porque ele descobre que tá doente. Ele ia ficar 6 semanas, se eu não me engano. No final do livro ele fica anos. Porque ele fica internado. Acontece um monte de coisa. Só que a parada é muito doida. Porque assim, o autor, ele trata da questão do tempo no livro. O fio condutor é o tempo. Como assim o tempo? O tempo cronológico e o tempo na perspectiva humana. Porque pra gente, tipo assim, tem algumas coisas, cara, que duram segundos. Mas pra gente parece que foram horas. E às vezes acontece o contrário, né? O negócio durou, mas pra gente parece que foi muito rápido. Passou. E ele vai discutindo isso na vida humana, assim. Porque nos Alpes é tudo muito tranquilo. O tempo passa meio lento lá. Tem um capítulo do livro que é maneiraço, cara. O cara se perde numa nevasca. E assim, você vai lendo, você começa a ficar aflito. É gigante, é um dos maiores capítulos do livro. E, inclusive, é por isso que o livro é grande, é muito doido. Ele Isso é bem técnica descritivo, disso. né? Ele faz você sentir o que o personagem está sentindo. Cara, Então, tipo assim, você vai sentir o tempo demorando, lendo, igual pra o cara entender o que o cara tá sentindo lá, entediado. É muito doido isso, é muito doido. Só que aí nessa cena específica, tu vai ficando agoniado porque parece que o cara vai morrer congelado e não sei o quê. Que ele tá perdido e as horas passando e parece que já virou o dia. Quando chega no final, você descobre que passaram minutos. Ele escreve, é muito doido, assim. Mas por que eu tô falando disso? Justamente por isso. Cara, e aí tu termina de ler aquilo. Eu lembro que eu terminei de ler esse livro, cara, eu fiquei pensando em mim. É muito louco, assim. Como que eu tô lidando com as coisas da minha vida? E o final do livro, aí eu não vou dar o spoiler, mas é uma das melhores partes. Morreu. Tadinho. Não, é porque o livro é uma ficção. Ele é meio que uma fotografia do que aconteceu na sociedade europeia antes da Primeira Guerra. Você entende muito da Primeira Guerra. O que aconteceu na Primeira Guerra Mundial? Porque tem personagens de todos os países da Europa. Tem até brasileiro no livro. Você entende as filosofias da época. Porque tem uns caras que são filósofos, que estão internados. E eles, pelo discurso, você vai entendendo as ideias. Né? Sim. É bem interessante. Aquele boom, aquele ufanismo do começo do século XX. Que era o século do avanço. Né, da modernização, da industrialização e industrial. E o final do livro é o começo da guerra. Ele mostra que realmente a guerra estoura. E aí é muito doido, porque você vê a causa e a consequência assim, dentro do livro. Mas, cara, esse é um exemplo assim, de livro que realmente eu terminei de ler e você fica pensando em você. Fica dias. Outro livro que fez isso comigo, não sei se vocês já leram Tolstói, é um autor russo, famoso. Não. Ana Karenina, por exemplo, que é um livro, alguns chamam Ana Karenina, que é um livro famosíssimo dele. Ele escreveu Guerra e Paz, que é outro livro famoso. Sim, esse sim. Mas Ana Karenina, por exemplo, é um livro assim, cara, que tem até filme desse livro. O filme, na minha opinião, é horrível. Mano, todo leitor vai falar que o filme... Não, cara, nem sempre. Tem livros que... Mano, me fala... Às vezes o livro é ruim e o filme é bom. Já acontece. Qual? Não é melhor falar, não. Não, pode falar qual. Bora lá que fala que eu quero treta, fala. Fala um aí. Qual? Achei que tinha falado. Me salva aí, cara. Fala aí, que eu quero arrumar uma confusão. Não, pode falar, eu não sei. Tô falando sério. Pequena sereia, Não, pequena sereia, pô. Pô, mano, que delícia. Aí é tudo ruim, cara. Não, é porque eu não mas li. é sério, Eu vou ser sincero, eu não li esse livro, mas todo mundo que eu conheço que leu e que viu os filmes, Mas você não pode fala jogar que o mesmo. livro é melhor. Pior que o filme. Que o filme é melhor. Não é todo mundo, eu já vi gente dizendo, não vou dizer que todo mundo diz isso, tá? Mas você vê muita gente falando que o filme é melhor que o livro. Eu já vi, alguns dizendo. Qual seria tá? o filme? Eu já vi, o Harry Potter eu já vi falando disso. Alguns fãs, dos primeiros filmes, os Nossa. primeiros. Eu nunca li, tá? Então eu não sei. Não, mano. Eu não sou um grande fã de Harry Potter. Na verdade, isso é uma dívida que eu tenho que pagar com os meus alunos. Já prometi pra eles que um dia eu vou ler. Você tá esperando a série chegar. Não, eu nem... Cara, Mas eu eu- li. Harry Potter eu li. Tu gostou mais do quê? Do livro. Não compara. Ok, tudo bem. Mas Descritivamente. a maioria é. É porque assim...
é muito fácil, principalmente eu acho que pra minha geração, pegou a tua também, Harry Potter também pegou a tua, e tipo, cara, Harry Potter ele vai além da história, ele tem aquele, é igual os nossos pais, pô, meu pai adora Trinity, mano, tá ligado, Trinity, o cara pega uma garrafa de água, é filme de Bang Bang, pega uma garrafa de água e vai encher uma caneca. E, mano, ele fica uma meia hora caindo aqui e a caneca não enche. E o cara dá 2 goles e seca a garrafa. Tipo, mas pra ele assiste e acha muito massa. Então, assim, tem também aquele peso do apego emocional. Eu acho que tem muito dessa parte de... Como é que é o nome que se dá pra isso? Essa nostalgia. Ah, sim. Que acaba que te dá um... Não sei se tu já teve essa sensação de, por exemplo, você gostava muito de uma música ou de um filme ou de alguma coisa, acontece. e aí você pega, não, esse aqui é o melhor filme e tal, aí tu vai assistir, Aí, hoje em dia tem muito isso. Filme acontece muito isso. Acontece bastante. Mas eu Mas o gostei, que Harry você Potter eu falou, gostei. mas o que você falou, cara... Porque é bem descritivo. Então, só complementando. Isso que você falou de fato, assim, a maioria dos livros, né, acabam para os leitores sendo melhor, porque o livro ele aprofunda muito mais mesmo. Ele tem mais... Eu tô com bastante expectativa na série. E são formas diferentes, cara. Vai ter mais tempo pra trabalhar. Se a gente pensar em entretenimento só, né, são formas diferentes também Não, de... Pô, qual que é o Quando nome? você lê um negócio, é muito mais imersivo. Qual que é o E é nome? um negócio mais duradouro. Porque um filme é 1 hora e meia, 2 horas, sei lá. Estourado, Acabou. 3 Tu lê um livro, é dias. Cara, qual que é o Você nome vai do e dá tempo livro? de mastigar aquilo, Do Tolkien. né? Ah, não, pô. Aí tu tá... Tô falando antes do Senhor dos Anéis, a origem... Silmarillion. Mano, que livro é aquele, mano? Pois é, não dá pra... Mano, que livro é tentar aquele? fazer uma brincadeira aí agora, Estão né? tentando fazer uma adaptação massa, legal, Que virou uma mas... piada de mau gosto. Tipo... Você assistiu? Assisti... Eu assisti quase com o olho sangrando. mas Estou... assisti. tipo assim... Estou... Não, Que isso, cara? é assim... É bonito, é Não, mas diferente. tá aí, Bom, é diferente, não, mas bonito. tá aí o esquema, cara. Pra quem não leu Silmarillion, Eu não sei nem quem é esse. Não leia. massa. Agora, pra quem não... Mano, é um dos melhores livros que eu já li. O paralelo que ele faz com a Bíblia é bizarro, cara. Mano, é sensacional. A forma que ele trabalha, a descritiva, a narrativa, faz você ficar assim... Você se sente lá dentro. Deixa eu me corrigir aqui. Agora, quando a gente vê, eu já vi isso. Harry Potter, sei lá, acho que deu uma... Tá, deu Porque depois eu lembrei mesmo que o Harry Então Potter... fala Crônicas de Nárnia que aí eu vou dar risada. Não, Crônicas de Nárnia é uma piada aquele filme, né? Brincadeira. Aquele filme é uma bosta, mano. Não, Nem pelo amor de compara. Aqueles romancezinhos bestas lá que não tem nos livros. Não tem, os caras... Mano, o livro... É Não, como... eu ia falar o seguinte. Na verdade, eu já tinha perguntado se de casos de livros que são piores do que os filmes. Eu já vi isso acontecer quando o filme sai antes do livro. Hoje isso tá meio na moda. Ah, o que cara aconte- faz um filme que bomba, Sim. aí ele escreve um livro depois. Né? E aí não anda. É Não. aquele livro meio... Foi o que aconteceu com... que é uma adaptação com do Game ao of contrário. Thrones. Não, Game of Thrones... Não, que o cara... Ele parou de escrever, o pessoal quis fazer o filme. Não, mas o que eu tô dizendo é assim, ó. O filme antes e, pô... O cara faz muito certo. Os caras fazem um filme. Aí o filme fica bom. Aí eles É, o que contratam um escritor pra Ah, fazer estão fazendo, a história do... Estão fazendo muito com jogo de filme. videogame. Isso, entendeu? Aí o cara constrói um livro depois. Eu já vi casos assim. Deixa eu... Aí, qual era... Bora, vou voltar pro... Que a gente deu uma... Bora. Não, um ponto só que eu falei que eu tava com medo. Meu medo passou. Por quê? Ué? Mano, não, porque, cara, eu tô pegando aqui, só assim pra te levantar uma curiosidade e tentar dar tempo de dar umas 2 mordidas aí. Oi? Cara, entra muito Aqui? questão de ponto de vista. Deu pau no áudio? Tá saindo e voltando. Deixa assim. Peraí. 1, 2, 3. Foi? E aí o seguinte, esse medo, o medo que eu citei agora há pouco passou, tá? Claro que era brincadeira, mas no sentido aqui de tentar pegar a interpretação. Vai muito da particularidade de cada um, a forma com que cada um vê, mas pra mim hoje pegou que é a minha procrastinação que faz eu ler menos, um pouco, entendeu? Eu poderia ler muito mais do que eu tenho lido, certo?
Só que essa questão da capacidade de compreensão, de entendimento aí, sobre a dificuldade da leitura, pra mim não tem. Eu não consegui ver isso, entendeu? Eu li o Velho e o Mar lá em... Esse livro é ótimo. Eu tinha uns 7 anos de idade, 8, não. É 8 para 9 ali, na ele escola agora. e tal. E, mano, que livro sensacional. Esse Li só livro é aquela muito vez. Vou reler agora de novo, lembrei dele. Valeu. E ele não tem nada a ver com os últimos 3 livros que eu li agora do Donald Trump, falando dele mesmo. Uhum. E eu tô tentando pegar essa questão da Entendi. dificuldade da leitura no ponto de como que eu vou facilitar isso para trazer para quem não tem essa facilidade e esse desejo pela leitura. Tem uma parada que eu não falei, isso aqui dá aulas, tá? De discussão. Quando você falou que você leu O Velho Mar na infância, você leu mais o quê? De literatura na infância, você lembra? Cara, muita coisa, mano. Eu ia falar disso. Então, Muita coisa. agora eu vou falar um negócio que é meio polêmico, tá? Mas Tu citou um livro agora há pouco, qual é o nome? Da literatura infância que infância? Não. Tu citou. Eu falei do Russo. Um dos primeiros ele citou. Ixi, aí já. Nem eu lembro mais. Autor brasileiro eu esqueci o nome. Machado de Assis. Acho que você não citou nenhum. Eu citei, eu falei Dom Casmurro. Ah, não, Dom Casmurro eu li ele na infância, mas teve um outro livro que você falou, eu esqueci o nome aqui. Ah, eu tenho que lembrar depois. Mas eu li esses livros aí todos, Mas na então, grande eu maioria. vou falar um negócio assim, cara. Tem um cara que eu gosto muito, é um professor brasileiro, é um crítico literário também. Ele é o Rodrigo Gurgel. Vocês acham ele no Instagram facinho. Aham. Um gordinho, um senhorzinho assim, super gente boa. Já me escreveu até no privado, assim, a gente nem me conhece pessoalmente. Legal. Bem legal, sabe? E ele fala muito sobre isso também. E é um fato. Seguinte. A literatura e qualquer outro tipo de escrita. Inclusive eu trouxe os livros aqui que falam sobre isso, tá? Esse livro aqui, ó. A Arte de Ler é um livro bonzão para quem quiser entender um pouco mais sobre leitura e sobre como ler diferentes livros. Entendido. É de um autor francês, do Émile Faguet. E esse outro aqui, ele vai falar sobre isso também, que é o Como Ler Livros. E aí, esses dois livros falam de todo tipo de livro, não é só literatura não. Certo. Todo tipo de livro. Mas eles falam um pouco sobre essas coisas, que é o seguinte, a linguagem literária, porque a gente tem, né, livros que são literários e livros que a gente pode considerar teóricos, técnicos, científicos, que está num outro grupo Sim. de livros, que vão trabalhar, digamos, entre aspas, com a realidade. Vamos dividir assim, ficção, realidade. Só que a linguagem literária ela é uma linguagem, como é que eu vou explicar isso de maneira simples? Deixa eu ver aqui. Ela é uma linguagem, não é que ela é mais rebuscada, mas ela é mais complexa. Vamos lá. Por quê? Por quê? Não, isso é porque isso tem a ver com um pouco o que você falou, cara. Por exemplo, eu sempre falo disso. Tu pega fogo na literatura. A palavra fogo. Sim. Num poema, fogo pode ser um monte de coisa. Sim. Percebe? Você está ampliando a sua compreensão não está preso à daquela literalidade da palavra. Exato. Agora, quando você está lendo um texto científico, tem fogo, é fogo. É fogo. Você está lendo um jornal, notícia, a gente estava falando de... Você gosta de ler notícia, eu também... Hoje eu não leio tanto, mas eu já li muito. Quando tu tá lá e tal, aí você fala assim, o meliante. O meliante é o meliante, pô. O jornalismo não pode ser obscuro, ambíguo. Aham. Ele tem que te passar informação, percebe? Sim. Então, assim, a literatura, e além das formas, né? Porque a literatura ela tem aquela coisa de... Se tu tá lendo um poema, é inverso, pá, é diferente. O cara pode bagunçar ali com a estrutura da frase, não tem problema. Nem sempre o que é o que Exato. Isso, querendo ou não, e geralmente quem lê literatura não percebe isso, tá? Isso é bem interessante. É porque, lógico, eu dou aula, sou professor, eu leio sobre isso. Sim. é. Mano, ele deve Você entender tá- mulher muito bem. Aí nem a literatura. Porque a minha mulher tem hora que não dá pra entender, Não, não. aí, cara, Te amo, tá amor. falando de coisas transcendentais. Aí é só revelação. Chega em casa e vai apanhar. Vai. Se quiser deixar um beijo. Já fica o beijo aí, viu, amor?
Mas é sério, cara, porque isso amplia. E aí, assim, quando a gente pega outros textos, isso daqui é um negócio que é muito difícil a gente acreditar hoje, tá? Porque a gente vive uma sociedade que é muito mais cientificista, tecnicista, do que artística, digamos assim. Sim. E tudo bem, não tô dizendo que a gente vai... Não é para desprezar, não, ciência... Eu estudo linguística, pô, estudo também. Só que, de fato, assim, a literatura ela amplia a nossa compreensão da linguagem, nosso vocabulário. Aí, toma o teu agora, viu? Tu riu de mim agora, gente. A nossa linguagem, nosso vocabulário, pô. Né? De saber usar palavras que podem significar muito mais do que um sentidozinho restrito que a gente viu, às vezes, num dicionário, entendeu? E isso a gente leva para os outros textos. Aí, isso é muito comum de acontecer. É muito comum que esse cara que leu literatura, ele vai ler um outro texto e ele entende. O contrário nem sempre é verdade. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade disso quando eu estou lendo em grupo. Aí eu tô falando do fogo. Aí uma mulher que fala, não é fogo. Filho. Não é fogo. Meu filho. Fogo é fogo. Filho. Não é. Ler literatura. É porque você tem que abrir, né, a cabeça. E aí isso tem um pouco. Por isso eu falei, eu acho que pode ser que tenha uma influência. Na hora que você falou pra mim que na infância você leu o Hemingway, pô, o Velho Mar, que é eu amo Hemingway. Eu me apaixonei pelo livro. Pois é, e esse autor é muito bom, né? Pô, o cara já tava lendo o Hemingway na infância. É lógico, na hora que tu pegar outra coisa... Claro que ele não vai ter dificuldade. Não, é isso, entendeu? Entendi, isso acontece. Entendi. Ó, tem um autor aqui que vocês conhecem, certeza. Faz sentido, C.S. então. Lewis. Sim. C.S. Lewis, a gente é cristão, ele é muito conhecido no nosso meio, como autor cristão, mas o C.S. Lewis, ele é muito mais do que só um autor cristão. O C.S. Lewis é um crítico literário, muito bom, é um autor, escreveu literatura, mas também escreveu muita literatura que não é ficção. Na universidade, ele era professor. Pô. Sim. Então ele tem artigos, tem ensaios. Isso daqui, por exemplo, é um livro que é quase que aí uma coletânea de ensaios dele, sobre crítica literária. Tem nada a ver com fé, mas ele tem vários textos dele dizendo, né, que na infância dele, ele se escondia na biblioteca e lia um monte de livros de ficção. Aí tu vai ler um cara desse, pô, cara, o cara escreve bem pra caramba. E ele diz que ele lê de tudo. Porque é isso, entendeu? O cara ampliou a cabeça. Entendi. Aí agora fica fácil, fica mais... É lógico, é o que eu falei. Entendi, então... É porque é como se você tivesse vindo de um negócio que é mais complexo. Não que as outras áreas, tá? Seja assim. É lógico, se eu for ler até um tempo atrás eu fazia isso, né? Correção de TCC, revisão de dissertação de mestrado. Aí às vezes pegava uma área que não é próxima da minha. Tudo bem, eu vou ter dificuldade com alguns termos. Mas nada que um dicionário não resolva. O geral você entende, de boa. Você se adapta ali ao jargão da área, que é esse vocabulário específico, acabou, matou. Agora, você vai fazer o processo contrário, não é só jargão. Um cara que nunca leu poema, por exemplo, não é só jargão. Entendi. Ele precisa se readaptar, ele precisa reaprender a ler, quase. Tem toda uma métrica, tem todo um... Ah, é uma coisa de outro mundo? Não, ele pode aprender, todos nós podemos. Sim. Mas é diferente. Totalmente diferente. É outro universo. Esquece. Isso aqui... Deve ser tipo dirigir um trator e ter que depois pegar um kart. Os dois têm motor, os dois é muito show. Eu vou começar a usar ele como testemunho. Meus alunos agora. Mas desde que começou a citar e falar, pra mim, vem na minha concepção que a Bíblia tem tudo isso, né? Porque vamos pegar de Gênesis, números, né? Gênesis, números ali. É bem... Aí tu pega Salmos, tem todos esses contextos, né? Dentro do Novo Testamento. Você vai para um apocalipse da vida, fica doido. Aí você cai em Apocalipse, tu pega as transições. Cara, Loma caramba, besta né? saindo do... Cara, isso um bicho de 4 cabeças, louco, grande, cresce. No ano passado, aqui em Palmas. Eu e uns outros amigos, eu acho que eu até falei contigo, né? Com a galera lá, o Carlos, o Cléber. Foi ano passado, tem... A gente fez um fórum aqui em Palmas de cultura, educação e ciências. Numa igreja aqui, de Palmas. Vários professores de várias áreas. A gente se reuniu e eu falei sobre literatura e a Bíblia. A Bíblia é um livro, para alguns, assim, tem a galera que é muito mais cabeça fechada, tem outra visão teológica e tudo mais, que isso é quase um escândalo.
Eu não tô sendo liberal, não sou liberal. Você não tá falando sobre religião aqui. Não, e eu não tô também. Mesmo se eu estivesse falando de teologia, tá sim. falando de eu liberalismo. não tô defendendo o liberalismo Entendi, teológico, não é entendi. isso. É porque a galera já leva. Não é isso. Mas a Bíblia é um livro praticamente completamente completo. A Bíblia é um livro literário. Eu falo isso pra galera assim. Cara, você lê Gênesis 1. Aquilo ali tem literariedade, é bonito. Porque a literatura, isso é uma coisa, né? A gente considera que literatura é só o que é fictício. Preenche, né? E é só fictício. Não é. A literatura tem a ver com estética, a beleza do negócio. Você lê Gênesis, cara, você consegue imaginar aquele troço. Você tá na No área errada, princípio, então, irmão. Oi? Você tá na área errada. Por quê? Tu é feio pra caramba. Oh, meu Deus. Mas eu não sou literatura, pô. Então tá de boa. Vamos continuar. É só problema, né? É só pra descontrair, mano. Vai Não, lá, tá vai de lá. boa. Mas é isso, cara. Assim, a Bíblia ela é cheia disso. Além dos gêneros literários que estão dentro da Bíblia. Você falou de Salmo. Salmo é um texto poético, purinho. 100%, né? Eu falei de Jesus lá no começo, né? Uhum. Jesus conta histórias, pô, narrativas. Parábolas. As parábolas, né? São histórias narrativas. E Então, é assim, muito legal, o texto inteiro. Paulo usa um monte de trechos, assim, também literários. A Bíblia ela é cheia de literatura. Cheia. Ela é bem completa. É completa. E aí é interessante que você falou isso, né? Porque a gente tem isso, e no fórum eu falei um pouco sobre isso, né? Inclusive eu li sobre isso mais esse ano. Isso é muito doido, cara. Eu li um livro, agora tô tentando lembrar o nome, cara. Do Francis Schaeffer. Não sei se vocês conhecem. Não, É um teólogo. Em que ele fala sobre a relação de... Foi até o Klebs que me emprestou esse livro. Que ele fala sobre a arte, né, na visão de Deus. E aí ele fala sobre isso, né? Que para Deus a beleza importa. A gente tem na Bíblia vários exemplos disso, né? Faz sentido. Você, tipo assim, é porque a gente hoje no nosso dia a dia, a gente é muito utilitário. Tudo tem que me dar lucro, tudo tem que me dar retorno, tudo tem... E isso é uma das causas que a gente tem desprezado a arte. E eu falei isso no fórum, né? E a gente tá entregando na mão Você dos vê em outros. Salmos, o A gente cara tá falando... entregando de bandeja. Porque isso não tem utilidade, é o que a gente diz. É, tu vê Davi no meio do Salmo, sei lá. Mas mesmo que não tenha utilidade, Deus, Ele ama. ele gosta ama do isso. que é belo. Você vê a construção do tabernáculo, aí o Schaeffer ele fala sobre isso, né? Por que tinha que ter um formato de amendoeira, um monte de querubim de ouro na parede? Pra que serve? Beleza. Pra nada. É, só pra isso. Pra ser belo. Porque quando Deus fez o mundo, e aí lá em Gênesis de novo, até a narrativa é bela, pô. Deus se preocupa com isso. E aí a gente vai entrar em alguns conceitos aqui até filosóficos, né? Porque principalmente lá os clássicos, né? E a galera da filosofia aí, até alguns medievais ali, filósofos medievais, não é muito minha praia, mas a gente acaba entrando um pouco nisso quando a gente fala de arte e literatura, que eles defendiam essa ideia, né? De que aquilo que é belo, aquilo que é bom, aponta para o belo e o bom, que é Deus. Ponto. Ok. E aí acabou, morreu a conversa. E não é à toa, por isso que Deus ama o que é belo, porque é um reflexo dele. E aí tem essa... A gente já tá falando aqui de religião agora, né? Então bora. Não, eu gosto, né? Entrou, Eu vai fui- embora, eu depois sei- nós leva o Marquinhos em casa. Bora, Eu não sei Vai se que- eu não falei, né? Eu fui missionário. Eu servi como missionário. né? Falou. Eu cheguei a falar? Aham. Falou. Eu- Não, no podcast não. Eu servi como missionário, estudei, me formei numa organização missionária, foi lá que eu conheci minha esposa, inclusive, tudo mais. Então, assim, eu gosto dessa parte também. Inclusive, hoje eu considero assim que essa minha área de atuação é minha profissão, mas também está relacionada à minha vida dentro de igreja, sabe? De ministerial, vamos usar a linguagem que a gente usa mesmo. Eu tenho tentado trabalhar essas coisas, né? Com os jovens, com os adolescentes, com a minha igreja e tudo mais. Que a gente tem entregado mesmo essas coisas, assim, sabe? Cultura, tudo já há muito tempo. E nem sempre foi assim. A gente tá falando do C.S. Lewis aqui agora, pô. Um cara brilhante, cristão, que tá aí, tava fazendo um monte de coisa. Mas hoje meio que assim, você não vê mais. Cadê os grandes autores que são cristãos, por exemplo? Não, cadê os grandes artistas? Quando eu tô falando de Eu tô artista... falando de literatura, mas Não, é eu tô isso. falando a gente de pode... arte. Ué, mas é, ué. Porque assim,
É isso. Vamos falar de música. Eu sou músico. Mano, é cópia, é tudo mais do mesmo. A gente... Cara, é raridade você ver um cara que faz algo fora da casinha. São as mesmas... Cadê o João Alexandre? Cadê? Mano, são poucos. E os que tem, porque tem, eles são engolidos por uma indústria que hoje, tipo, o cara não... Perdeu-se o belo. Perdeu-se o... Cara, uau, olha, vamos... Cara, Davi, quando ele escreve Salmos, em várias partes, em Salmos tem lá, Selá. Selá nada mais ou menos do que uma pausa para você contemplar. Quando a Bíblia fala, ali atrás, no 7º dia Deus descansou, mano, pra começar, mano, Deus se cansa pra precisar. Não, e outra, quando você pega lá no original, pra ver o que é, ele tá se referindo a, cara, ele parou pra contemplar aquilo que ele criou. Cara, se perdeu isso. A gente tá no ritmo do mundo, né? Assim, já que literalmente, tá crente mesmo. A gente é levado, cara, pela essa coisa de trabalho. E rápido, tudo é produzir. As mídias são rápidas, tudo é rápido hoje, né? E a gente vive assim, frenético. E aí a gente tá falando de falta de tempo, inclusive, tá muito ligado a isso. Porque a gente quer fazer muita coisa em pouco tempo. A gente tem o mesmo tempo, todos os dias, 24 horas. Mas a gente parece que quer fazer tudo muito rápido e vai amontoando. E cada dia parece que tem uma coisa pra fazer. Tu já ouviu falar do pato? Do pato? O pato. O pato não anda direito, não voa direito. Ah, não nada direito. sim. Pois Mas ele quer fazer tudo. Pois é, e ao mesmo tempo, assim, a gente perde muita coisa, né? Porque a gente esquece, né? Que toda vez que eu escolho uma coisa, eu tô abrindo mão de outra. Cara, escolheu uma Exatamente. renúncia. Isso. Então, assim, São a gente escolhas. acaba vivendo loucamente, só que a gente tá... Só que só pra trazer uma cognição bem legal, assim, uma relação do que tu tava dizendo. Bicho, eu vou comer... Só eu Eu comer. leio. Vocês já comeram tudo? Eu Não. leio. Não, tá aqui, ó. Não, eu pô. leio. Vocês botaram pra lá, não? Não, vai comendo. Deixa eu te falar. Eu leio bem rápido. Bem rápido mesmo, sabe? E só que todas as vezes que eu tô lendo ali em Salmos, Não dá. independente. Eu leio rápido, só que daí eu volto e leio de novo. Pausar, bem devagar. Daí eu consigo me sentir naquela situação. Vai Então, além são de as só diferenças entender, de né? leitura, né? Isso. São os modos de interpretar, de viver aquilo ali. E de conseguir a leitura trazer você pra realidade. experimenta, né? É diferente. Exatamente. Vai além de só entender. Não é só pegar a informação, mas é realmente... Viver aquilo. E a gente tem isso, E né? é, De achar que a igual o leitura boi, é né? só... Ficar ruminando mesmo. É sério, você fica com aquilo... Exatamente. E quando a gente faz isso é interessante, porque é aí quando... O Rodrigo Gel, que eu falei pra vocês, ele fala muito isso. É aí quando a gente pega o texto, e a gente, é como se a gente pegasse o texto e botasse ele na gente agora. Esse texto agora é meu, faz parte de mim. A gente funde o negócio. Ah, isso aqui agora faz parte de... Você se apropria do texto. Basicamente é Entra isso. nele, né? É. Põe ele em você. E relaciona com tudo, com o seu universo Interior. pessoal. Isso é isso, cara, é muito show. E esse negócio da releitura também, já que você está falando de voltar e ler, de maneira geral, a releitura é isso. Né? Toda vez que eu leio um negócio, leio um livro e releio ele, é diferente. Com Porque você certeza. já. Porque qual que é a diferença? Isso você acabou de falar, né? Você já sabe o conteúdo. Agora, Você já leu aquilo. Só que agora você vai ter... Como você já sabe o conteúdo, você vai ter tempo para prestar atenção em outras coisas. Aí você vai ver a beleza do negócio. Você vai ficar refletindo naquilo. É diferente, entendeu? Você não está mais lendo só para ter você informação. não quer consumir o É conteúdo. igual, eu falo muito isso na literatura, é a mesma coisa, né? Quando você lê, geralmente quando a gente lê um livro pela primeira vez, você quer ler para saber o final. Você lê porque você quer saber o que acontece. Aí quando você vai reler, você já sabe, pô. Aí você consegue ter... O Dom Casmurro é um caso clássico, né? Todo mundo fica querendo saber e tal. Traiu, não traiu. Depois, eu já reli um monte de vezes esse livro. Toda vez que você lê, você começa a perceber que tem um monte de coisa ali, cara. Muita coisa no meio. E se traiu ou não traiu, não interessa. É o que menos importa. É o que menos. É muito doido isso. Davi e Golias na Bíblia, pra mim, a primeira vez, tipo assim, eu tentando buscar entender o contexto de como ele venceu, né?
E o que mais me impactou foi a revolta dele no sentimento com todo um exército que estava com medo do cara. E a segunda vez que eu passei, eu consegui ver a beleza de toda uma armadura do rei que ele não aceitou usar e ele ainda foi pra lá. Não foi só... Não, é muita coisa. É muito envolvida ali, detalhe. É muito detalhe. Davi Golias, eu gosto muito de Davi, né? É um cara, assim, a gente tem Gosto personagens, muito né? Eu me identifico muito, assim, com o Davi na personalidade, assim, no... Porque Davi era um cara meio... Sei lá, Davi era... Eu vejo Davi assim, né, pelo menos. Ao mesmo tempo que ele era um cara, segundo o coração de Deus, a Bíblia mostra que ele era um cara que também podia descer lá no... Se fechasse os braços, descia direto. E, assim, eu me vejo assim, vulnerável o tempo todo, é isso. Né? Mas é assim que... E eu me identifico muito. Também. Davi Pedro é outro que também tem essa coisa Sim. do... É o cara que traiu, mas também é o cara que pode... Então... Também. Mas enfim, quando eu... E eu gosto muito da história de Davi desde pequeno, né? Cresci em EBD, aquela coisa toda desde pequeno. Uma das coisas que sempre me chamou muita atenção era o quê? Pô, aquela coisa, né? Do menino que vai enfrentar o gigante e tal. A coragem. Hoje, por exemplo, que você falou, relendo, uma das coisas que mais me chama a atenção na história de Davi é a questão do zelo, por exemplo. Tem nada a ver com coragem. Mas é a revolta dele de assim, não, cara, você falou do meu Deus. Exatamente. Aquele... Não. Então, assim, essa coisa de, cara, eu não posso sair daqui deixando esse cara falar assim do meu Deus, entendeu? Tipo, não. E sei lá, vou morrer, não vou pra dentro. Vou pra dentro. Que é muito parecido também com o que acontece na fornalha, né? Lá em Daniel. Sim, tipo... Os caras falam pra exato. Nabucodonosor, se queimar, queimou. A gente não arreda o pé. Acabou. A Ele gente não vai ficar deixar de ser o meu Deus. Exato. Então é exatamente isso, cara. A gente vai mudando, né? A nossa compreensão. E cada vez que você lê, você entende. O próprio caso de Davi e Golias, eu estava estudando e eu vi um teólogo falando, cara, foi inclusive num podcast do Hub, se eu não estou enganado. Ele falou, cara, eles estavam em Israel e o cara, ó, aqui que aconteceu Davi lá e os 5 gigantes. Ele, 5 gigantes, quê? Hã? Como é que é ele? Não, cara, vamos ler lá. Vamos ver o que é. Cara, eram 5 povos ali. Eram 5, acho que eram 5, se não me engano. Tinham vários povos ali. E o mais forte era Golias. Mas cada um desses tinha um. E aí isso, quando eu li isso, me deu um clique de... Peraí, quando eu fui lá vasculhar, que eu parei e vi o cara, olha que incrível. Porque tava todo mundo com medo do cara. Foi muito além, porque a gente às vezes tem aquela leitura de não, ele confiou, ele foi lá, ele teve coragem, matou. Só que calma, isso não foi o final. No final de tudo, quando ele arranca a cabeça, a galera vai pra cima e esquece que tem gigante, e esquece do número da galera, esquece tudo, simplesmente vai pra... Mano, um moleque inspirou um exército, mano. E não é à toa que você começa a entender um pouco mais na frente, quando o povo começa a gritar, Saul matou milhares, Davi seus 10, no sentido de, mano, ele não só matou, como ele inspirou aquela... Então, quanto mais você começa a ruminar aquele texto, você começa a ter uma visão totalmente diferente. Isso é muito doido, né? Porque assim, a gente tá falando de uma história. A gente tá aqui já há minutos falando de uma historinha. Se brincar, dá o quê? Um capítulo? Não, da história, não é nem a história de Davi, É o quê? da Um vida dele. É um capítulo? Meio Na capítulo? verdade, é um evento. É um evento. Não é nem um capítulo. Exatamente. Então pensa, pô, a Bíblia É rica. é riquíssima. E cara, entramos nessa área mesmo. Mano, Derrete. já que entramos nessa área, cara, como que na igreja a gente tem um preconceito tão grande com a literatura? Pois Eu é. falo isso porque, assim, na época de ensino médio, eu lembro da preocupação da minha mãe, muitas vezes, com o que o pessoal da escola tá... E eu entendo porque, mano, a galera... Eu realmente entendo
Porque o jovem ele tá numa fase onde ele ainda não tem um esquema muito bem formado e tal. Só que ao mesmo tempo, mesmo depois de grande, eu sempre gostei muito de mitologia grega. Sempre gostei, li livros, a Ilíada não, a Odisseia. O meu tio, eu ainda não conseguia ler direito. Eu lembro do meu tio, ele fazia resumo e toda sexta-feira era o dia da gente sentar na cama, acabava o Globo Repórter, desligava, a gente sentava na cama e ele ia ler. Ele ia ler o resumo e ele ia contar aquela história baseado no resumo que ele já fez, porque era muito complexo para uma criança entender. E, mano, quantas vezes eu vi as pessoas, não, você tem que ler a Bíblia. Não, esses livros aqui, não, tem que ser literatura, o C.S. Lewis pode. Não, Senhor dos Anéis, mano, não pode ler Senhor dos Anéis. Não Harry Potter, mano, não lê. Tipo assim, vários outros livros, não. Graças a Deus meus pais não tiveram tanto disso, mas ouvi muito isso de líderes, ouvi isso de colegas e tipo, existe uma resistência muito grande dentro da igreja. Porque, mano, vamos lá, tu tá falando de Dom Casmurro. A gente entende, ou quando você para ler a respeito do Cortiço, pô, um livro pesado, ou A Taverna, sim. São livros que são, mas que até dali tu consegue tirar ensinamentos que você para, ou insights que você para e fala assim, foi isso que ele quis dizer? E sim. O que tu diria a respeito disso hoje, cara? Qual seria um posicionamento legal para, caso tenha algum líder assistindo, caso tenha alguma pessoa que, às vezes, ela quer ler, ela entende a importância, mas ela fala assim, pô, cara, isso aqui vai me desvirtuar se eu tô lendo isso daqui. Eu sei que isso entra num buraco muito mais embaixo, mas vamos dar uma pincelada nisso? Não, vamos lá. Ó, exatamente, a gente tem muitas coisas aí, né? Muitos fatores. Tu é pai? Tem filho? Sim. Pois é. Uma coisa que eu sempre falo, né? Inclusive na igreja, mas não só na igreja. Pô, criança, cara. Quem sabe que a criança tem que ler são os pais. Ponto. Beleza, criança. Tô falando de criança. Né? Até porque, como cristão, eu entendo que pai e mãe, toda hora agora. são autoridades sobre os filhos. E beleza. Não é o professor, não sou eu, não é ninguém que vai dizer pode ou não pode. Inclusive eu tenho alunos que às vezes falam, queria ler tal livro, mas meu pai não deixa. Então não lê, pô. Não lê. Espera, outra hora você lê isso. Né? Ou então conversa, tenta explicar, mas se não der, não deu. Primeira coisa, nada a ver com fé ainda. Aqui a gente tá falando só Sim, estamos falando de infância e esse contato com os livros, né? Óbvio, tem pais que... Geralmente quando o pai é leitor, aí também tem outra história, né? Se o pai é leitor, ele conhece o livro. Porque muitas vezes tem um medo. Os pais não querem que o filho... Ele nunca leu o livro. Ele tem medo porque ouviu o outro falar que aquele livro... E o outro também que não leu o livro. Como ele não leu o livro, ele tem medo mesmo. E tem que ter mesmo, porque ele não leu. Como é que... Você não sabe o que... Sei lá o que tem nesse negócio. Beleza. Mas falando assim, em relação a essa resistência... Pô, eu sou batista, né? Eu sei muito bem, tem resistência sabe, mesmo. né? E eu sou batista assim, da linha mais tradicional mesmo. Desde pequeno, venho disso. Eu, quando era moleque, eu ouvia dizer, até brinco com a minha mãe hoje, minha mãe às vezes falava isso pra mim também. Não, tranquilo, por enquanto. Que o Senhor dos Anéis é o diabo. O Senhor dos Anéis é o diabo. Quem nunca ouviu isso? Exatamente. Então, assim, hoje eu entendo diferente. Mas eu era criança, beleza, tô ouvindo. Eu sou fãzaço do Tolkien. Hoje. Sou fãzaço mesmo. Tenho lá, já li um monte de vezes, reli, principalmente as obras principais dele, tranquilamente. Indico pra um monte de gente. Tá lá já pro meu filho ler quando tiver um pouquinho maior. Quando a gente estiver entrando na adolescência, eu quero que ele leia também. É lógico, se ele quiser, mas por mim tá lá, disponível. Mas assim, cara, já que a gente vai falar disso, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a gente, como cristãos hoje, falando mais dos protestantes mesmo, né, que é a nossa linhagem, digamos assim, a gente tem a falsa sensação, ou eu considero isso uma falácia mesmo. E a gente faz uma divisão entre sagrado e profano. Até hoje, né? Calma, que a gente só...
A gente não tem esse tanto de tempo no cartão. Mas é isso. Mas é isso, cara. Mas e a é. literatura ela vai cair nisso, tá? Ah, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. E aí, isso tem a ver um pouco com o que eu tava falando, né? Que a gente entrega de bandeja algumas áreas, né? E a produção artística, a cultural, de forma geral, é isso. A gente tem entregado muito porque a gente fica nisso de que isso não é de Deus, cara. A gente já começa aí, que, se eu for por exemplo, se eu for um escritor, se eu for um pintor, se eu for um cantor, um músico, eu não estou servindo a Deus. Quem disse? Né? A gente tem que dizer assim, eu só sirvo a Deus se eu for pastor ou missionário. Quem disse isso? E o advogado? Cadê? E o médico? Onde é que está na Bíblia? Né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que no Novo Testamento, tudo que Paulo for montava fazer, tendas. faça para a glória de Deus. É outra visão, é outro negócio. Paulo monta tendas, os amigos de Paulo lá, tinha empresário, tinha não sei o quê, os próprios discípulos Pescado. faziam mais de uma coisa muitas vezes. Quem disse que eu só sirvo a Deus quando eu estou dentro da igreja fazendo... Só que a gente tem essa visão, e aí a gente abandona, cara. Esse que é o problema, né? O extremismo. Vamos lá, linguagem de crente mesmo. Se eu entreguei, meu amigo, o diabo tomou, acabou. Pra ele, é ótimo. Tem maneira melhor de fazer a mente de multidões do que com cultura? Produção cultural de massa? Tá aí. Nossas músicas super, né, profundas. Eu que sou do Rio. Né? Enfim, vamos ficar só na... Mas é só a gente olhar, não precisa de... Sim. Tu abre o Netflix, cara. Não, olha os temas. Tu olha as séries que saem, que tá lá top 1 toda semana, né? Pô, é brincadeira, cara. E livro, a mesma coisa. Os livros que estouram, as coisas, é tudo... Então, a gente tem essa ideia. Isso cria um outro problema. Nesse fórum que a gente falou, eu levei uma lista com um monte. A gente não tem noção, eu falei de Tolstói agorinha. Tolstói foi cristão. Tem gente que não sabe disso. Jane Austen, que é uma autora famosa, Sim. cristã. Dostoiévski, cristão. A gente não sabe isso, sabe por quê? Porque a gente não está nem lendo. Aí a gente não sabe. Mas as outras pessoas leem, mas eles não são cristãos. E eles não vão enfatizar isso. Porque os caras são certeza. cristãos. Entendeu? Tolkien, cristão. Sim. Tá bom, mas ele era um cristão de uma outra vertente. Tá, aí a gente entrou numa outra discussão. Inicialmente, estamos falando de pessoas que creem em Cristo Ponto. como Salvador e ponto final. Tem um monte, cara, mas é muita. Se a gente for olhar assim, até o século XX, ali mais ou menos comecinho do século XX, um monte de autores eram cristãos. Um monte. E a gente... mas só vou ler cristão? Não é isso que eu estou dizendo. Mas só para a gente perceber que existia uma atuação... Que a gente tinha uma real, atuação e a gente mais... tem mais produção fervorosa. de alta... Eu estou falando de literatura porque a gente está falando de leitura. Mas isso aí você vai para música, né? Não. Pô, tu vai... Aí Eu gosto um pouco de... Eu não sou um cara da área, mas, por exemplo, eu gosto um pouco de música clássica, erudita. Pô, eu amo ouvir Bach, por exemplo. Eu gosto mesmo. Sim. Meu filho ouve comigo lá em casa. Bach, Vivaldi, tudo cristão, os caras, pô. Né? Você começa a perceber que os caras eram cristãos e eles estavam produzindo cultura. A gente Não sei em que ponto chegou não que é a a cultura discussão de se hoje, mas em um discu... momento, o negócio virou. E a gente entregou tudo assim de bandeja. Mas faz muito sentido. Mas vamos lá. Mas enfim, só para fechar aqui, aí eu devolvo para vocês. Então, aí a gente entrega, a gente não lê mais, a gente não tem essa noção, a gente parou de produzir também, né? E aí só para fechar, que não é para ler só o que é cristão, porque a gente entra no terceiro, eu falei, né? Da questão do sagrado e profano, isso gera esse afastamento, falta de conhecimento, que a gente não conhece nem o que já existe, e deixa também de produzir mais. E por fim, cara, a ideia, isso é uma coisa que é cômico. Que a gente acha, eu estava dando uma palestra e eu falei sobre isso. Às vezes a gente acha que, cara, eu sou crente, mas se eu ler Homero, que é mitologia grega, pagã, eu vou deixar de ser crente. Que fé é essa, bicho? Tu é crente só até ler Homero? Aí Leu não é mais crente? Percebe como é meio ridículo? É meio controverso, sério, é cômico. Né? Não, é cômico. Pô, minha fé...
Né? Minha fé só dura até eu ler Não é nem Harry Potter. Depois que eu li, acabou. Tá firmada Eu vou nem pro na inferno. areia, tá firmado na gelatina, bizarro, mano. assim. É bizarro, é bizarro. Então, assim, é aí bizarro. porque, às vezes a gente fala e ouve essas coisas, mas a gente não para nem pra pensar no que a gente tá falando. Cara. Pô, mano. Pô, Jesus, ele só me salva até Harry Potter. Chegou em Harry Depois Potter, de não tem Harry mais Potter poder, acabou. não. Acabou, bicho. A varinha do bruxo é mais... Não, cara, que isso? Exatamente. Então, são uns negócios assim, é o contrário. É porque Paulo fala muito sobre isso, né? Paulo fala muito sobre cosmovisão, né? Nas Sim. cartas dele. A gente precisa começar a olhar para as coisas com olhar. Ele fala da mente de Cristo, né? Aham. Por exemplo. Então, assim, não é que eu não vou mais olhar para as coisas, mas agora eu vou olhar com a mente cristã. Então, eu posso ler Homero, perceber o que tem de bom ali, inclusive perceber o que não tem de bom. Porque a Bíblia me diz que nem tudo que é humano é bom, muito pelo Sim, contrário. pelo contrário. Dentro da Exatamente, própria você tava Bíblia falando. você vê isso. Pô, eu vou ler Memórias de Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Nossa. Aí toda vez que eu leio aquele livro, eu termino de ler e eu sempre começo a dizer, eu não quero ser igual a esse cara. Eu não quero ser um ser humano assim, entendeu? E é isso mesmo, a Bíblia, e eu sempre penso nisso, a Bíblia me propõe uma vida totalmente diferente dessa. Porque a gente aprende vendo o que deve e o que não deve fazer, pô. E aí é lógico, né? A gente precisa do filtro, só isso. O filtro é a Bíblia. Cosmovisão cristã. Só que a gente... É que essa conversa que vai longe, né? Se deixar, isso aqui vai longe. Porque isso daqui Mas é é uma que- coisa não, assim, tem pô, isso, pra isso aí, mano. Essa conversa tem que ter o Jamaica aqui. É. Mano, tem que chamar o Carlos, não A tem gente como. precisa sentar com a galera Nossa, de várias áreas pra... Aí a definir gente isso aqui é um consegue negócio- soltar, tá Muito doido. louco, faz muito sentido. Faz um esquema muito no máximo. Mas- Mas enquanto isso, a gente precisa já chegar no final. Bora. Porque eu nem sei quanto tempo deve ter É, mais. a galera já mas- deve estar abrindo a boca aí de sono. Não, mas. Vai lá. Pode? Pode, vai lá. Para pegar, né? Falou sobre o tempo de leitura, o como ler, né? Enfatizou algumas coisas, os tipos de literatura, né? As formas da velocidade da leitura. Citou vários pontos importantes nesse sentido. Eu queria que você falasse agora assim para nós e dar uma dica para as pessoas. O quão a leitura pode ser benéfica, trazer qualidade e mudar a vida de alguém. A Vamos lá. vida de uma pessoa. Vamos lá, então. Cara, pensa assim comigo. Mais 30 minutos, editor. Pode continuar. Não, vamos lá. Não, eu tô brincando, tô fazendo graça, mas pode Não, ir. de sério. boa. Vamos pensar assim, cara. Você tem um mapa do tesouro. Você tá com a pá na mão. Você tá em cima do ponto que tem que cavar. É o que a gente tem com o livro, cara. Agora, o que precisa? Cavar. Que é o que é ler. Né? Por que essa comparação? Porque, cara, os livros, e aqui eu tô falando de livros de maneira geral mesmo, eles podem nos enriquecer como pessoas. Basicamente é isso. Te ensina coisa que você nunca viveu e você consegue aprender com as experiências dos outros. É isso aí. Uma coisa que eu falo para os meus alunos é o seguinte: os livros eles nos tornam mais humanos. Principalmente no meio desse mundo louco que a gente vive. Eles nos tornam mais humanos por quê, né? Justamente porque isso é muito, muito louco assim da gente pensar, porque a gente vive num mundo barulhento, agitado. Ler é tudo menos isso. É silêncio, é parar de olhar para fora e olhar para dentro. Então, a leitura, ela nos proporciona um crescimento pessoal. Só ler, a ação de ler, ela já é, por si só, tá, enriquecedora. Porque é justamente isso, você aprender a parar, a silenciar. Hoje a gente vive um mundo de muito ruído, cara. A gente precisa aprender silêncio, a silenciar, a olhar para dentro. Só parar para ler é isso. Agora, os livros eles ainda vão trazer muitas coisas pra gente. Sejam livros técnicos, que vão me ensinar a ser melhor na minha profissão, a lidar melhor com pessoas, com dicas práticas. Ou me ensinar, né, um conteúdo que para mim é importante na universidade, por exemplo. Como livros fictícios, literários, filosóficos, que também tem essa pegada, né, de fazer a gente refletir, olhar para dentro. Então, assim, os livros, eles
É como se a gente tivesse tudo nas nossas mãos. E é porque é uma coisa muito simples. Ler é muito simples também. Eu sei que é difícil. Eu não estou dizendo que Difícil é fácil. você criar aquele hábito. Porque fácil é uma coisa, simples é outra. É simples. Né? A leitura, ela é simples. É que a gente não para e não faz. E tem uma coisa que eu acabei não falando, né? Mas que é isso. Leitura é ação. Por mais pareça que você está parado, é uma ação mental. Então, a gente precisa de esforço. Precisa mesmo. Todos nós, né? Não é só quem nunca leu. Não é só quem não tem... Um leitor, ele tem que escolher ler. Senão ele não vai ler nunca. Ele tem que parar e ler. É o que eu falei no começo, né? Todos nós temos um monte de coisa para fazer. Prioridades ou não, temos. Mas tem que escolher. Então, assim, a leitura é importante para quê? Eu resumiria nisso. A leitura ela é importante para nos tornar mais humanos. E é muito doido, porque só a gente tem leitura, cara. Você olha para qualquer espécie, não existe isso. Nenhuma outra espécie usa a língua. Só a gente. A linguística estuda isso, né? Uma ciência mesmo estuda isso. Se a gente partir para o lado da fé, a gente consegue entender isso de alguma forma. Mas, cara, uma das coisas que nos faz humanos, e vários filósofos já disseram isso, é o uso da linguagem. E leitura é isso, o exercício da linguagem. E por outro lado, a linguagem ela está relacionada ao pensamento. A gente só pensa por meio da língua. Né? A gente pensa por meio da nossa língua. Então essas coisas estão ligadas. Quanto mais eu leio, tem alguns teóricos que vão defender essa tese, inclusive, tá? Quanto melhor o meu uso da linguagem, melhor a minha capacidade de raciocínio e pensamento. Isso é ciência, está sendo estudado isso, tá? Há décadas, nas universidades do mundo afora. Então, ela me ajuda, sim, a ser mais humano. E, ao mesmo tempo, a leitura ela me ajuda a entender, porque é um movimento duplo, né? Eu me entendo e eu consigo entender o fora. E o fora aqui eu estou falando do próximo e do mundo, ao meu redor mesmo. Te faz um cidadão melhor. Exato, te faz eu compreendo. Mais empatia. Empatia, se a gente for para... Hoje mesmo passei uma redação assim para os alunos meus. Eu me entendo num contexto histórico, por exemplo, por meio dos livros. Eu sei quem eu sou. Vivendo, o que está acontecendo. Exato. Eu consigo ter... A gente ouve tanto isso hoje, né, na mídia, nas propostas educacionais. Tem um olhar crítico de verdade. Né? Porque olhar crítico é aquilo, né? Hoje em dia, o que é olhar crítico? Você pega a fala, o pensamento de alguém e reproduz. É isso que as pessoas acham que é ser crítico. Não, ser crítico é você ver um monte de coisa, ouvir um monte de coisa, ler um monte de coisa, mistura isso tudo, tá, e eu com isso? E a minha posição diante desse monte de coisa aqui? Aí eu vou tirar uma coisa e colocar a outra. Que a sua. Isso, aí agora eu tenho a minha posição. Isso é ser crítico. E a leitura ela nos possibilita isso, né? Esse diálogo com o mundo externo, porque ela vai nos enchendo. A gente falou um pouco sobre filme e livro, né? Uhum. Essa é uma das diferenças de ler. Porque geralmente quando a gente está diante de telas, e a gente vive num mundo de telas hoje, né? É quase que como algumas distopias já mostravam, assim. A gente vive. Os Jacksons. A tela é muito boa, eu gosto pra caramba, cara. Mas inclusive, a verdade... obrigado por estar assistindo a gente, deixa o joinha aí, se inscreve no canal e... Tamo junto. Continua. Só para fechar, as telas, elas nos tornam muito passivos. É isso mesmo. A gente fica passivo diante de uma tela. Parado. E a gente não a gente às vezes tem a sai falsa do cinema, você fica sensação. pensando naquele filme, mas assim, é um negócio assim, acabou. Você Quando tem você aquela tá lendo falsa um sensação livro, de que você está... mas você só está recebendo. O livro não, como eu falei, o livro é um negócio assim que demanda do leitor. E ao mesmo tempo, toda vez que a gente lê, tudo aquilo que está entrando aqui vai modificando o que já está aqui dentro. Então vai ressignificando as coisas. Isso vai causando um efeito ali de eu exercitar as minhas ideias. Então, às vezes, né, eu termino de ler um livro, é o que eu falei. Não, cara, eu não quero isso. Eu não quero isso daqui. Porque não é só entretenimento. Eu posso estar lendo um livro teórico, um livro, sei lá... A gente estava falando, né, da questão de personalidade e tudo mais. Eu posso ler um livro assim e falar, não concordo com esse negócio não. Não é assim que eu enxergo. Eu consigo fazer isso. Eu consigo mobilizar e tal. E a leitura ela possibilita isso de uma maneira...
Por quê? Porque a gente não lê as coisas assim. É justamente. Tu tem que... Você tem que... Não Tu adianta. você diria que... Tu diria que essa falta de leitura, ela é um dos principais motivos de hoje a gente ter uma sociedade que tem tanta dificuldade de pensar, vamos colocar assim, no sentido de, cara, hoje o que acontece? Ou você, não só politicamente, como de tudo, ou você concorda com, ou você é A, ou você é B, você não tem uma possibilidade de parar e falar assim, cara, calma aí, ó, isso daqui que o B tá fazendo, pô, é admirável, isso aqui é massa. Se o A fizesse isso daqui, seria massa. Ou, por outro lado, tô vendo o B aqui, poxa, isso aqui do B também é legal. Isso. O A não faz. Esse pensamento crítico hoje fez com que, eu pelo menos me sinto assim, pessoas que têm um pensamento crítico, via de regras, elas são colocadas num lugar de tipo, cara, você não faz parte nem do grupo A nem do grupo B, você fica... Pô, na época da política foi o que mais aconteceu. Ah, tu quer falar? Só um ponto. Assim, sobre a... Tu citou agora há pouco, né? Sei porque sei. Eu só sei porque tá registrado, porque alguém escreveu e aquilo ali vai me dar uma constância para eu continuar. E se eu ficar olhando a pá, ela não vai cavar sozinha. Então eu preciso pegar a ferramenta e utilizar ela. Alguém deixou registrado porque eu necessito daquilo. É um fundamento, né? Sim. Para um final de indicação, tem tanta ferramenta aí e a gente não está utilizando porque a gente não quer. A leitura, os livros, tá? Os livros fiquei são no ferramentas. É isso. Calma, Fiquei no vácuo. Eu vou voltar no que você falou. Calma. Eu vou me embora. Não, eu ia falar um negócio, inclusive, uma experiência legal que eu tive nesse sentido aí. Pausa aqui também pra banheiro. Mas... Continua de boa? Pode continuar. Não, tranquilo. Não, mas é isso mesmo. É assim, cara, os livros são ferramentas, tá? Uma coisa que eu queria deixar claro, que eu tava até pensando aqui enquanto vocês estavam falando aí, é que assim, eu não tenho essa opinião, tem gente que tem, eu não tenho, de que quem não lê livros é um idiota, é um ninguém. Não é isso. Eu conheço pessoas brilhantes. Não é completo. Não, e não é nem isso, tô falando... assim. Mas é porque assim, ó, eu voltei pra brincadeira já. Entendi. Eu conheço várias pessoas que são analfabetas, pô, mas que são brilhantes, inteligentes. Putz, muita gente, mano. Todos nós conhecemos gente assim, uma ou outra pelo menos. Eu falei de missões, eu vivi muito tempo na selva, por exemplo, pessoas que nunca foram para a escola, vi pessoas muito inteligentes, brilhantes, seres humanos maravilhosos como pessoas mesmo. Então assim, não é que a leitura ela é determinante, não é isso. Agora é que assim, a gente desenvolveu ferramentas que podem facilitar as coisas pra gente. Muitas dessas pessoas, por exemplo, precisaram viver anos de experiência para aprender algumas coisas. Pô, posso abrir um livro e aprender. É nesse sentido. Né? Se eu tenho é o que eu falei, é ferramenta. Se eu tenho a possibilidade de aprender um negócio, sei lá, em uma semana, que alguém levou 40 anos, pô, que maravilha. pra que eu vou gastar 40 anos da minha vida, né? É até uma questão Batendo um pouco de cabeça. inteligência mesmo. Exato. Então, assim, não é que eu considere, não é nada disso. Porque tem gente que pensa assim, eu não penso, né? São ferramentas, os livros são ferramentas. A gente, lógico, escolhe ou não se quer usar essas ferramentas. Existem outras ferramentas. Tá? O ser humano, nós como seres humanos, a gente falou aqui de música, falou de várias coisas, né? Nós temos outras formas também. Não é que a literatura é a única, não. Mas, querendo ou não, é uma das melhores que a gente desenvolveu até hoje. A literatura, que eu digo assim, não é nem literatura, a leitura. Né? A leitura geral. É uma das melhores formas que a gente desenvolveu, sim. Agora, só puxando um pouquinho do que o Lucas, eu tô esquecendo até o nome do Lucas, e eu tô olhando aí pra ele, o que o Lucas falou, eu acredito, Lucas, que de certa forma, sim, tá? Eu não vou dizer que é só isso, até porque o problema é muito mais complexo, né? A gente, pô, se eu soubesse a resposta aqui, eu ia ficar bilionário amanhã, né? Não é assim. A gente, e nisso assim, eu sou bem tranquilo, cara, em dizer quando não, eu não tenho resposta final para isso. Mas eu acredito que a literatura e a leitura, sim, elas
poderiam nos auxiliar muito nisso, nessa Será coisa que o déficit disso seria um dos culpados? Porque isso tem a ver com o que ele falou da empatia, né, também. Tá? De você perceber, isso é muito legal na leitura, porque muitas vezes a gente se identifica com pessoas, por exemplo, de literatura, que não vale nada, cara. Isso acontece. Você está lendo um livro lá, eu estava lendo Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que são os 3 irmãos. Só um que presta, os outros 2 não valem nada. Tem um que é mulherengo, beberrão, mas tu vai lendo, e o Dostoiévski ele é considerado quase que um psicólogo, sabe, da literatura, ele descreve muito bem a psicologia das... Aí tu tá lendo e fala, cara, eu sou desse jeito. Tá, eu nunca bati numa mulher, mas, cara, a minha mente, às vezes por se dentro eu me aproxima, sinto exato, assim, de violência, sabe, de coisas... E aí, eu tô aqui dando um exemplo mais psicológico, Mas né? é que o cara Você se identifica. Mas é que o cara começou a bater nos 35, ano que vem. Você não chegou lá ainda. Não, entendeu? tá maluco. Deus cara. Tá repreendido, em nome de Jesus. Ai. Não, Deus. Pô, essa ideia Não, do mas cara. é sério, assim, a gente começa essa coisa das ideias, né? Falei da Montanha Mágica. Na Montanha Mágica tem 2 personagens que são muito engraçados. Tem um cara que é o Settembrini, que é um italiano. Ele é um humanista lá do começo do século XX. E tem um cara que chama Nafta, que é um judeu. Ele é um padre jesuíta, judeu. E eles vivem brigando, cara. É muito doido, assim, os diálogos super, sabe, filosóficos e tal. Um mais, né, meio que ateu, assim, e o outro totalmente religioso. Mas é legal, porque aí você começa a entender por que o cara pensa daquele jeito. É justamente isso. Ah, mas eu não concordo. Pô, mas tem uma lógica, bicho. É isso, entendeu? Tem lógica nesse troço aqui. Tudo bem que eu não concorde. Mas isso... que é isso, cara? Exige da gente. Exige, primeira coisa, cara. E a leitura, eu até brinco isso com... Brinco, mas é muito sério, né? Não é só leitura, tá? Estudar exige humildade da gente. Porque toda vez que eu paro para estudar, eu estou reconhecendo que eu não sei. Exatamente. Eu sou limitado. Então, assim, e quando eu estou numa situação dessa de que, não, o do outro faz sentido. Mesmo que eu não concordo, mas faz sentido. Tá, agora isso vai exigir de mim um exercício, então, que é qual? Por que você não concorda, se faz sentido? Ninguém quer fazer esse exercício. Ninguém quer Hoje fazer essa em dia, pergunta. não vou dizer ninguém, é lógico, eu estou exagerando aqui. Claro, mas a maioria das pessoas não querem. A gente quer ficar na loucura do dia a dia, pô. Cara. Tu quer ficar parado pensando por que fulano do lado de lá pensa assim e o de lá pensa assim, e pra ele faz sentido e pra ele também. Ninguém quer parar pra pensar nisso, entendeu? A gente quer... Hoje eu li um conto de manhã sobre isso com uma turma minha. E no final o cara dizia basicamente, é a verdade. Não é nem um conto, né? É quase uma fábula do Luiz Fernando Veríssimo. A história é a seguinte, eu vou contar rapidinho, porque é pequenininha. Uma menina ganha um anel de diamante. Ela morava numa floresta. Um ambiente meio medieval, assim. Ela vai um dia para a beira do riacho e o anel cai dentro do lago. A família fica doida. Cadê teu anel? Aí ela conta a história que ela foi roubada por um homem na floresta. O pai e os irmãos saem loucos, acham um cara da floresta, mata o cara. Nossa. Não acham o anel com ele. Não era um, eram 2. Ele sai de novo, mata mais um. Não tá com ele o anel. Aí voltam nela. Não eram 2, eram 3. Aí eles vão atrás, mas acham um cara com o anel dela. Aí leva o cara pra cidade pra matar ele lá em público, né? Na hora de ser julgado, aí ele percebe o que tá rolando. A menina tá mentindo. Fala, não. Ela que me deu esse anel. Aí todo mundo, como assim? Aí o cara conta, olha a história que ele conta. Eu estava tranquilamente na floresta, ela chegou em mim e se ofereceu pra mim. E queria que eu tivesse relações com ela e tal. E eu neguei, porque eu sou um cara justo, casto. Eu falei pra ela, nós nos casaremos e eu fico com você. Aí ela falou, eu te dou esse anel pra você ficar comigo, de diamante. E ficou nua e veio pra cima de mim. Na hora, os pais, os irmãos e a cidade inteira olham pra ela, se revoltam com ela. E aí botam ela lá pra morrer no lugar do cara. E aí ela se desespera
E fala, por que você contou essa história? Não sei o que. Aí ele fala pra ela assim, eu achei esse anel dentro de um peixe que eu pesquei. Que eu sou pescador. Mas ninguém quer ouvir a história do pescador. Todo mundo quer violência e sexo. Ele fala basicamente isso pra ela. E acaba a história. E é mais ou menos o que a gente vive nesse mundo. Ninguém quer parar e ter que ficar... A gente quer ver o bicho pegando fogo. A gente e a sociedade, né? Ninguém quer entender o lado de lá ou o lado de cá. Infelizmente é isso. Mas a gente tem... Aí é os livros, né? A gente tem ferramentas para isso. É questão de escolha. Exatamente. E aí a gente vai entrar em outra discussão, né? Porque aí é a natureza humana, né? Se a gente tem a ferramenta, por que a gente não faz, né? E a gente tem o livro... Para fechar, a gente tem o livro dos livros. Que eu sempre falo isso para os meus alunos, que é a Bíblia, cara. Eles falam, professor, se você pudesse levar um livro para uma ilha perdida, então eu vou com a Bíblia. Tá bom. Porque no fundo não precisa de mais nada. Porque tem inclusive um teórico, né, que fala disso, não vou aprofundar essa conversa hoje, que ele diz que todas as histórias da literatura estão na Bíblia. Elas estão na Bíblia. Exatamente. Tudo é uma reinvenção do que está na Bíblia. Basicamente é isso. Show. E é isso, galera. Não sei. Finalizamos com a Bíblia. É isso aí. Show. Cara, não tenho o que falar, mano. Ficou... Show, perfeito. Cara, esse eu acho que foi o maior episódio que a gente já gravou até agora. Eu falei, eu avisei, eu falo pra caraca. Vai deixando aí. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E se você chegou até aqui, deixa seu joinha, se inscreve no canal, segue o Myron lá nas redes sociais, ele tá sempre dando várias dicas de leitura e discutindo alguns temas, cara, sensacionais. Não esquece de seguir a gente também, se vocês gostarem e forem com a nossa cara. E... eu sou Paulo Perim, esse aqui é o Lucas Raim, estamos no AutoCast, nosso convidado, Myron Cordeiro. Valeu. Valeu, pessoal. Parou.